Pessoal, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do nosso podcast aqui no canal da C3. E hoje a gente trouxe aqui a Gláucia e a Gisele, representantes da GEMED Rio, e vai falar um pouquinho aí da empresa, desse mercado delas, né? A Gisele, que é bióloga e técnica de segurança do trabalho também, né? E a Gláucia, que é engenheira civil e perita, vai falar um pouquinho delas e da empresa, do ramo do negócio delas, né? E que eu acho que esse tema vai ser muito importante para você, empresário, microempresário, até MEI, que de repente aí está num processo de expansão. Como evitar de ter processos trabalhistas na sua empresa e também, obviamente, privar pela segurança, né, do trabalho dos seus funcionários. E com isso ter dois ganhos, né, Alexandre? Ter o ganho da vida, preservar a vida dos seus funcionários, que é um patrimônio único, né? Sim. E, obviamente, com isso também evitar futuros processos judiciais ali por conta de acidentes e descuidos internos, né? Uhum. E aí? Então, é bom saber que existe, né? Eu até agora não estava sabendo, a gente conversou aqui fora, antes da gente conversar no ar. Podcast antes, né? A gente conversou bastante. Eu não sabia Podcast antes. que havia uma empresa, né, que poderia prestar esse tipo de serviço, né, para os empresários. Uma empresa, né, das meninas aí que vai conversar com a gente aqui, a Gláucia, a Gisele, né? E elas vão falar como é que os empresários podem evitar aí, né, processos, evitar problemas com justiça trabalhista, né? É um universo. Você É um pensa que é universo simples, muito mas grande. é um conteúdo assim, gente, que é incrível, né? Eu tô conversando com a Gisele e com a Gláucia já tem algumas semanas, né? Sobre esse universo da segurança do trabalho, da medicina ocupacional. E parece para os empresários uma coisa que assim, paralela, né? Menos importante, mas ninguém tem noção do tamanho da importância, né, meninas? Fala um pouquinho aí, Gláucia, um pouco sobre você, sua formação, né? E como é que você chegou aí na GEMED, né? Como que veio até a construção da GEMED, né? Então, da tua carreira de estudante, de formação técnica até a abertura da GEMED. Como é que foi isso aí? Então, eu me chamo Gláucia, eu me formei em engenharia civil, minha especialização é em engenharia de segurança do trabalho e tenho o curso de perícia, né? Então, hoje eu atuo fazendo o acompanhamento técnico, né, dessas perícias de insalubridade, periculosidade. E a nossa empresa já iniciou há alguns anos aí em Nova Iguaçu. 6 anos, né? Vamos fazer 7 anos agora em né? setembro. Legal, nós completamos. Já passou daquela barreira das empresas que quebram com 5 anos, né? Com 2, as com 5, quer dizer, já não quebra mais. Agora é só Amém. só voar. Isso aí, parabéns, porque chegar a 7 anos não é fácil. Vamos fazer 7 anos aí nesse mercado. E a nossa proposta, né, desde o início, quando a gente deu o pontapé inicial, né, com a ideia da empresa, era, de fato, prestar uma assessoria em saúde e segurança do trabalho, né? O que a gente observa, né? A gente observava alguns anos atrás e observa até hoje, que você tem empresas que são meros vendedores de documento. Né? E, na verdade, não é esse o nosso interesse. O interesse da GEMED Rio é, de fato, prestar uma assessoria para os nossos clientes, de forma que a gente consiga minimizar a possibilidade, né, dos processos trabalhistas, porque eles podem ocorrer, mas quando a empresa ela tem as documentações, quando ela faz os processos corretos, então ela tem ali toda uma base, uma assessoria de fato, que a orienta em relação às normas de saúde e segurança do trabalho, é muito mais simples. Não chega, como a gente estava conversando antes, quando chega ao ponto de haver uma perícia, de você precisar contratar um assistente técnico para fazer o acompanhamento dessa perícia, o negócio já ficou esquisito, né? O problema já existe, né? Então, qual é o nosso objetivo? É não deixar chegar nesse ponto, né? Que muita coisa poderia ser evitado com uma documentação adequada, com um processo de contratação adequado, né? E respeitando as normas, né? As particularidades de cada empresa, porque
eles acham, hoje, né, o que você tem, às vezes, em mente, o empresário tem em mente, a minha empresa faz o mesmo serviço que a sua, mas a sua empresa tem particularidades. Não necessariamente o que é para a minha empresa é para a sua, não necessariamente as normas que estão para a minha empresa estão para as suas. Então, quem te orienta em relação a isso? É a assessoria de saúde e segurança do trabalho, né? E como começou? Eu sempre me emociono, né, com a história de como iniciou a GEMED Rio. Para quem não, né, nós somos irmãs. Vai chorar. Vou chorar, sempre choro quando eu conto essa história. Tem que chorar, tem que Mas, Chorar enfim, da audiência, né, mano? chorar. Toma uma lalita aí pra acalmar. Toma uma lalita para acalmar. Mas, enfim, nós somos irmãs. A gente teve a minha irmã, né, se me Uma lalita permite. mesmo, eu vou te dar uma lalita mesmo, Pode me né? dar, que eu quero. Né, Alexandre? Tem que... Lalita é a melhor que tem, cara. isso aí, Melhor que tem no mercado ultimamente, cara. Isso aí. Lalita é coisa boa. Aí, ó. Vai até Permissão, acabar já. né, Já vem da- bebendo já. A gente já veio bebendo antes. Já vem antes de começar. começar, É. Mas Obrigado, a GEMED Rio, ela iniciou a partir de um sonho, né? Depois de um problema de saúde grave, né? Se a minha irmã me permitir abrir, eu vou me emocionar. Aham, De uma história aham. de um câncer da minha Aham. irmã. Sim. E, Acompanhei mais ou menos, Sim. né? Mas foi realmente emocionante. e a partir disso, desculpa, a Aham. partir disso veio, de fato, a ideia da gente trabalhar junto. A gente tinha algumas perspectivas, a minha irmã estava passando por aquele processo e Uhum. a gente decidiu que se a gente conseguisse sair daquela situação junta, né, bem, em família, que a gente ia seguir com a ideia de trabalhar juntas e ir em busca do que a gente sonhava, Uhum. né? E assim surgiu a GEMED Rio, né? Graças a Deus, tudo correu bem, minha irmã ficou bem, está aqui comigo. Tá aí, isso Né? aí. Glória a Deus. E a partir daí, quando finalizou o tratamento e tudo, a gente sentou para conversar. E aí? Vamos em busca atrás, né? Vamos em busca do que a gente acredita, vamos botar o nosso sonho para virar realidade. E com o apoio da nossa família, foi assim que iniciamos a GEMED Rio. Então eu falo que a nossa empresa hoje, ela não é só uma empresa de assessoria em segurança, saúde e segurança do trabalho. Ela é também um propósito. Sim. Né? Eu tenho essa consciência, né, que ela é um propósito nas nossas vidas. Uhum. E é isso, é por isso que eu acabo Muito bem. me emocionando. Não, tudo bem, Glaucia, Toma uma faz lalita aí, parte. toma uma Então, lalita. vamos falar com a Gisele, né? A Gisele também, que é bióloga, né? Isso. Trabalha nessa área aí, é uma especialista na área de saúde ocupacional, que traz uma visão aprofundada aí para ajudar as empresas em relação a isso. Bem-vinda também. Obrigada. Viu, ô Gisele? Eu vou decorar o nome das duas, né? Gisele e Glaucia. Eu te apresentei aqui um pouquinho, né? Mas se você Sim. quiser se apresentar melhor aí. Sim, eu sou bióloga, né? Sou bióloga, sou formada bacharel, né, em análises clínicas e também técnica de segurança do trabalho. Também sou pós-graduada em engenharia ambiental, né? E o meu trabalho hoje é justamente fazer essa conscientização, né, nas empresas da importância preventiva, né, da segurança do trabalho e saúde ocupacional, né? A gente vem de uma época, né, há anos atrás, onde a segurança do trabalho era um tema que era esquecido, né? Ele era muito deixado de lado pelas empresas. E aí, com o passar dos anos, essa cultura foi mudando, né? E hoje as empresas já têm mais consciência da necessidade efetiva, né, de ter ali a segurança do trabalho implementada para evitar acidentes do trabalho, monitorar e prevenir doenças ocupacionais, né? Então, o nosso papel hoje como assessoria é justamente orientar, né? Orientar as empresas sobre a importância desse trabalho, essa importância preventiva, né? Porque foi como a gente conversou, né? A perícia já é quando a coisa já está feia, né? O processo já aconteceu. E o ideal é que se faça antes todo um trabalho para que não chegue nesse momento, né? É onde a sua empresa entra atuando, né? Exatamente. Oferecendo aí esse suporte para Exato. que não chegue a esse ponto, né? Isso. E aí lá a gente presta essa assessoria de segurança do trabalho com elaboração de programas, né? O PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico e de Saúde Ocupacional. A gente faz o LTCAT, que é um laudo de condições técnicas do ambiente de trabalho, laudo de periculosidade, de insalubridade.
Então, isso são programas e documentos que respaldam a sua empresa, né, de possíveis processos futuros, né? São programas que a gente, como profissional, desenvolve para que seja aplicado, né, dentro das empresas ao longo de 2 anos. O PGR antigamente era PPRA, né? Mudou, passou a PC. Eu não sei nada dessas siglas aí. Traduz aí. Não sei nada. Isso aí. Antigamente a gente falava PPRA, que era um programa que só englobava risco físico, químico e biológico. Tá. Aí, com as mudanças das normas, né, as atualizações das normas, passou a ser PGR, que engloba o risco físico, químico, biológico, ergonômico e acidentes. Então, entraram mais 2 riscos obrigatórios, né, que antigamente não era obrigatório. Muita coisa, né? E aí, com esses programas, né, por exemplo, o PGR, que é um programa que tem uma validade de 2 anos, você coloca ali uma série de sugestões baseadas no levantamento de risco que você viu, né, para que o empregador implemente dentro da empresa a fim de mitigar o risco, né? Muitas vezes a gente não consegue excluir o risco totalmente, mas você consegue promover medidas administrativas, coletivas, individuais, que você consegue minimizar os impactos daquele risco ali dentro da empresa. Então, o nosso trabalho é esse, né? É, de fato, orientar o nosso cliente, né, o empresário, sobre o que ele precisa aplicar de segurança do trabalho e medicina ocupacional dentro da empresa dele, para que ele evite justamente esses processos, né? Muito trabalhistas. bem. Tem como resolver, né? Tem como ajudar sem precisar passar. E trata o pós também, né? Pelo que elas explicaram ali, vamos discutir aqui. Para a empresa que hoje não fez esse trabalho inicial, que é uma boa parte delas, né? Principalmente o microempresário, eu estou nesse meio de microempresário, eu vejo outros amigos que não têm a preocupação de fazer um processo para mitigar esses riscos dentro da empresa. Vai naquela empresa lá que emite o PGR, emite o PCMSO nas coxas ali, o cara nem vai na tua empresa, nem olha nada. Aí a empresa do cara tá cheio de problema com os funcionários, a menina da limpeza de repente está trabalhando num ambiente confinado, está trabalhando num ambiente insalubre. Sim. E daqui a pouco vem um processo judicial ali em cima dele porque não houve esse mapeamento. Exato. Dentro da empresa de forma exata para poder mitigar esses riscos, conscientizar, aplicar os EPIs corretos no dia a dia, fazer as devidas documentações, né? E assim, a empresa chegou nesse ponto, aí também existe o tratamento do pós, né? Tipo assim, a correção, que não é o ideal, mas é a parte corretiva da empresa. E aí, na última instância, a Glaucia ainda é chamada para perícia nas empresas que já explodiram o problema, né? Exatamente. Sim. Entendeu? A pergunta que você fez, né? Não, aí é o que a gente conversou ali nos bastidores. E aí eu queria jogar para a Glaucia o seguinte, você passou para a gente, você presenciou ali algumas empresas, né, que já chegaram nesse ponto, não trataram, não fizeram nem a corretiva, porque nesse caso a empresa não buscou correção, a empresa já foi processada, sem problemas. É o horário. Deu buscar jogo. Relógio power ali, ó, tá vendo? Não, o horário da escola da minha filha. Empresária de alto nível, é outra parada. É pra não esquecer a criança na escola. Pensei que ela ia teletransportar e tudo, botãozinho tipo ali. Power Ranger, é hora de mofar. Hora de mofar. Então, assim, a empresa, retornando, a empresa que não fez nem a correção, ou seja, como você é perita também, queria que você falasse um pouquinho sobre, pelo menos um caso que você pegou ali, que você passou pra gente, quando explode, né? Até pro empresário que tá vendo a gente aí, sentir essa dor, porque às vezes ele ainda nunca foi processado por um funcionário, ou a empresa é uma empresa ainda familiar em desenvolvimento, não tem muita chance de processo, mas a qualquer momento pode chegar um processo e ele não tratar. E aí, a perícia, como é que é o clima disso? Como é que você chega na empresa, você ver os problemas ali e como que isso pode contaminar a empresa inteira, inclusive até falir a empresa. Sim, exatamente. Né? Um processo pode ser uma cachoeira para os outros. Exatamente. E quebrar uma empresa, não é isso? Sim, fala um pouquinho pra gente sobre essa história que você contou pra gente. Então, isso é muito comum de acontecer, né? Eu tenho alguns casos, né? Mas o que acontece? Quando chega nessa situação, né? De acontecer a perícia, né? O que é a perícia, na verdade, né? O juiz, ele recebe ali aquele processo, ele precisa de maiores informações, ele não tem entendimento de causa suficiente para definir, né, tomar uma decisão sobre aquele processo. Então, ele solicita uma perícia no local,
né? Como é que é essa perícia? Ele vai designar um perito do juízo, né? E aí, isso para a empresa, né? Como é que acontece? O perito agenda essa perícia e a empresa tem o direito de ter, por sua parte, uma assessoria técnica, que normalmente é um especialista. Então, é onde eu entro, né? Então, eles normalmente, uma perícia de insalubridade, periculosidade, eles vão acionar como assistente técnico o engenheiro de segurança do trabalho, é onde eu entro, né? Para acompanhar essa perícia. Então, o perito vai e tem os profissionais da empresa, muitas vezes... o perito, ele solicita que um paradigma, né, ele esteja lá e execute a função do reclamante na frente dele, para ele ver como de fato acontece ali, né, o trabalho dele. Sendo que o clima assim, vira uma bola de neve, porque você chega num dia de trabalho normal, você está ali acompanhando aquela perícia na frente dos outros colaboradores. Então, assim, a exposição para a empresa é muito grande. O representante legal da empresa tem que estar lá, ou ele tem que determinar alguém que esteja. Então, você expõe muito a sua empresa, né? A sua empresa fica muito exposta ali naquele momento. Os funcionários, eles estão verificando que você está passando por uma perícia, que você está passando por uma vistoria. E o reclamante, ele normalmente conhece todo mundo que está ali. Ele, oi, fulano, tudo bem? Tudo bem? Vim aqui fazer uma perícia, processei a empresa, não sei o quê. Ele vai também? Ele vai, o reclamante vai. Ele faz a propaganda que ele está processando. Ele faz a propaganda, vai o reclamante, vai o advogado. Exatamente. Então, é um clima... um clima constrangedor. Você expõe, né, a tua empresa... De fato, né? E todo mundo está vendo. Exatamente. Né? E aonde que vira nessa bola de neve? Porque os outros funcionários, eles começam... Opa, ele processou. Se ele tiver a menor possibilidade, né? Se ele tiver a crença da menor possibilidade de ganhar algum dinheiro, ele vira uma bola de neve. Então, assim, eu já fiz perícias de eu ir 3 vezes, 4 vezes em um mês na mesma empresa. Pelo mesmo motivo. Pelo mesmo motivo. Essa cachoeira, Exatamente. E aí, o empresário, ele não tem essa... Ele precisa entender que o custo para ele acaba sendo muito maior, sabe? E, assim, se ele tivesse uma documentação adequada, se ele tivesse uma orientação, é o que eu falo, não é você ser vendedor de documento, é você ser assessoria. É você... fornecer, elaborar o documento para aquela empresa, você orientar aquela empresa. Porque, por exemplo, nesse caso que eu te falei, dessa empresa que virou uma bola de neve, você tem 3, 4, 5... Eu já tenho perícias agendadas para essa empresa até novembro, só para você ter uma noção de quantos processos essa empresa está recebendo pelo mesmo motivo, né? E aí, o que acontece ali? Se eles tivessem recebido orientação de como aplicar aqueles documentos ali, de como preencher, de como aplicar aquelas medidas ali, eles já evitariam tudo isso, sabe? E o custo final acaba sendo muito maior, né? E você fica sempre expondo a sua empresa. E aí, não só para aquela função, tá? Às vezes você tem um outro colaborador que está num outro setor, que está numa outra função, ele vê aquilo dali, ele acha que ele tem direito a alguma coisa. Exatamente. Né? E quando você não tem essas documentações, você fica à mercê do entendimento do juiz. Quando você está bem amparado, você apresenta tudo ali para o juiz, muitas vezes não chega nem na perícia. E se chegar, ele tem todas as documentações na mão. Sabe? Então, você prova que você está fazendo correto, né? Então, eu acho que, além disso, além de você estar bem documentado, você tem que estar bem assessorado, né? E é muito comum. Eu tenho um caso, mas eu tenho aí, hoje, atualmente, umas 4 empresas passando pelo mesmo processo, mesmo problema. Glaucia e Gisele, assim, você está falando disso aí que você está respondendo, né? É para apagar fogo, apagar incêndio. Apagar incêndio, já aconteceu. Então, mas deve existir, né, uma normativa legal que os empresários, as empresas precisam se adequar para evitar essas coisas, né? Tem a questão do mapa de risco, né, que vocês fazem. Como é que vocês dão essa assessoria lá? O empresário convida a empresa de vocês, a GEMED Rio, né? Pô, vem aqui para fazer uma vistoria na minha empresa, o que eu preciso fazer para eu adequar, para evitar... Como é o processo de contratação, né? Como é que faz isso?
existe esse mapa? Ó, você tem que agir dessa Sim, forma. ou sim. não? Como é Existe que é? um Fala pra gente. levantamento de riscos, né, que a gente fala. Aham. A empresa entra em contato com a gente, né, Uhum. pedindo a visita técnica que a gente fala, né? Uhum. A visita técnica para que a gente possa fazer esse levantamento dentro da empresa. Certo. Então a gente vai lá, faz essa visita, conhece todos os setores, né, da empresa, as atividades, e aí baseado nisso a gente faz um levantamento qualitativo, né, baseado no que a gente viu lá. Uhum. E aí, a partir desse levantamento de riscos, é que a gente define os programas, né? Os programas de segurança e de saúde, né? Então, o PGR, que é o Programa de Levantamento de Gerenciamento de Riscos, a gente faz baseado nesse levantamento inicial, nessa visita, né? Tem situações que é só mesmo uma análise qualitativa, visual. Tem outras que, às vezes, requerem até medições quantitativas, né? Por exemplo, quando existe um ruído muito alto na empresa, né? Ou eles mexem com algum tipo de produto químico específico. Então, você precisa também medir e quantificar esse risco para dizer se, de fato, ele está num potencial insalubre ou não, de acordo ali com a Aceitável, né? média aceitável, exatamente. E aí, feito esse levantamento, né? Depois de todo esse levantamento, a gente faz o cadastramento desses riscos, né? Gera os programas, tanto o PCMSO quanto o PGR, e faz também os envios para o E-Social, porque hoje é obrigatório, além de você ter o cumprimento das normas, os programas de segurança, é fazer os envios dos eventos para o E-Social. Porque agora tudo é comunicado nessa plataforma, né? Desde o momento que você contrata o colaborador até a demissão dele, existem uma série de eventos contábeis e de segurança do trabalho que precisam ser informados, né? Então, toda a vida do trabalhador fica dentro da plataforma do E-Social. Então, além desse trabalho de segurança, desse levantamento de riscos que é feito, a gente também tem a comunicação com o E-Social, que é obrigatória para as empresas, Certo. né? E aí, em paralelo, a gente tem o PCMSO, que é feito pelo médico do trabalho, né? E ele vai se basear também nesse PGR, nesse levantamento de risco que a gente fez, né? Para elaborar o programa de controle médico ali, definir exames, né? Que são necessários para aqueles colaboradores, de acordo com o que foi avaliado. Uhum. Dentro da experiência de vocês aí, né? A empresa já tem 7 anos, vai 7 fazendo anos. 7 anos aí, tem bastante estrada, né? Tem uma história boa para contar. Tem. Imagino que vocês devam ter algumas experiências aí que vão compartilhar com a gente que ainda, Sim. né? Alguns casos, né, ô, Carlos? Pô, muita coisa. Aí eu quero saber de vocês o seguinte: como que o empresário deve fazer para evitar esses litígios que acabam acontecendo, né? Por não seguir essas normas? O que ele tem que fazer na prática, né? Coisas simples. Tem que ligar para vocês, para chamar o escritório de vocês, para ir lá. O que ele tem que fazer? O empresário que não fez esse filtro, tem dúvida, né? O cara que está com a empresa lá, aí nem sabe, ele nem sabe. Eu acho que É. o primeiro Porque passo... é bem verdade, não querendo, Sim, não pode. interrompendo o que você está falando, é bem verdade que as leis mudam muito. Esse negócio Sim, é as verdade? atualizações das normas, é o Atualiza tempo dessa todo. norma. Você tem que Então, estar é isso- acompanhando o tempo todo. É aí que eu quero chegar. Como é que o cara vai saber se ele não tem acesso a essas leis? Ele é empresário, pô, ele quer que a lei exploda. Sim. É por E isso aí? a importância da assessoria, né? Então, exatamente. A assessoria, ela está aí para isso, né? A grande questão, né, hoje é qual? Muitas vezes, você tem diversos perfis, né, de empresários hoje. Mas o ideal é você ter essa possibilidade de você receber alguém que possa te informar o que a tua empresa precisa. Muitas vezes o empresário ele entra em contato com a gente, ele nem sabe explicar o que ele precisa. Ele sabe que ele precisa de alguma coisa e ele não sabe te explicar, né? E aí como é a nossa forma de trabalho? Normalmente a gente entra em contato por telefone, tenta entender melhor o que essa empresa faz e tal. Tenta agendar uma visita técnica. Muitas vezes o empresário ele não sabe a diferença de fiscalização para visita técnica, ele acha que ele está sendo fiscalizado. Então, é todo um trabalho de educação mesmo, de orientação e educação. Sim. Olha, não é uma fiscalização, não estou indo aí para te fiscalizar, mas eu preciso, de fato, ir até a tua empresa para entender o teu processo, para eu poder te passar um orçamento dentro do que você precisa. Porque o que vale
para sua empresa, não vale para você, não vale para dela. Depende são do ramo de perfis- atividade. Exatamente, são E- perfis de negócio. Eu né? acho que o ponto principal para o empregador que é leigo identificar que ele precisa de serviço é ele entender que se ele tem funcionários contratados, CLT, ele precisa. Então, assim, se eu tenho um colaborador, eu preciso Ele dessa já assessoria. precisa dessa assessoria. Então, ele já tem que buscar uma assessoria para gerenciar a segurança e a saúde desse colaborador, tanto dentro das normas trabalhistas, quanto das regulamentadoras, né? Uhum. Tanto quanto para o evento do E-Social. Mesmo então, que ele assim, tenha um. ele tem Certo. um, aí é colaborador. feito um dimensionamento, né? Mas assim, para que ele entenda que ele precisa de serviço, se ele tem um colaborador registrado, registrado. ele precisa de uma assessoria para poder fazer esse trabalho para Vou ele. dar um ponto de vista meu como empresário, né? Então, assim, o que eu acho que o empresário precisa saber, né? E é uma falta de educação, foi o que a Glaucia falou, a falta de ser educado nesse sentido, né? Uhum. De ter o conhecimento dessa necessidade, né? Que até então, a maioria dos empresários que vão ver a gente aqui, eles não têm a noção que eles precisam dessa assessoria. Sabe aquela coisa, né? O Tem uns time que de- nem sabem que existe sabe isso. que né? existe, Existe. exatamente. É. Porque ele, quando vai abrir, o contador dele já tem parceria com um monte de empresa que faz o que a GEMED Rio faz. Só que é aquela empresa que dá agilidade No processo. no processo. Então, o contador fala, não, deixa comigo, eu resolvo. Porque normalmente o contador já tem parceria, ganha dinheiro também, Uhum. nas indicações. E aí ele bota a empresa que vai entregar o PCMSO, o 2 PGR, em dias. 2 dias. É, Aquilo que ela Entendeu? disse, né? Vai Vende vender documento, né? documento. é vendedor de Aí documento. vai te cobrar uma merreca ali, aí o empresário já vai chorar pelaquela merreca ainda, né? Mas vai pagar, né? E aí quando entra os primeiros problemas é que ele vai se tocar de que ele precisa da GEMED Rio. Sim. É, Resolver o lá problema na dele. frente, os Porque Porque lá na processos, né? frente o custo dele é muito maior, É. né? É. O custo E dele prejuízo acaba sendo o muito prejuízo maior. é absurdo. Então, o que o empresário precisa entender é que esse trabalho de prévia da empresa dele na contratação, né? Ele precisa ser feito obrigatoriamente e o empresário ele precisa estar focado no objetivo fim dele. Por exemplo, no meu ramo, um dos ramos que eu atuo, né? É um grupo empresarial, mas o ramo principal é a educação. Se eu tiver que ficar olhando se a minha funcionária está num ambiente insalubre, preocupando com quem está atendendo, se a temperatura do ar-condicionado está ok, se o ambiente está quente, se ela está trabalhando na qualidade, eu não tenho conhecimento para isso. Eu tenho que ter assessoria para poder fazer esse mapeamento. Claro. Porque a minha preocupação é a qualidade da educação, Isso. é contratar os professores de forma correta, tal, é gerir o negócio. Então, não dá. O gestor de um negócio, o dono de um negócio, ele precisa estar focado no objetivo fim dele. O que não é o objetivo fim, é o que faz a estrutura girar e funcionar, ele tem que terceirizar para pessoas competentes. Entendeu? Sim. Então, eu tenho um bom marqueteiro. Pô, e aí o cara tá ali comigo caminhando. É uma atividade paralela, mas eu preciso terceirizar com a pessoa de qualidade para fazer. Certo. Né? Eu tenho um contador, meu objetivo fim da minha empresa não é contabilidade, mas eu tenho que ter um bom contador, porque eu não preciso me preocupar com nada contábil na minha Exato, empresa. Eu tenho que estar exatamente. focado na educação, que é o meu produto fim. E os empresários não entendem isso. Eles veem os trabalhos de admissão e tudo mais como custo. Exatamente. Né? Eles olham assim, ai meu Deus, eu tenho que Sim. gastar o mínimo possível nisso aí. É. Sim. Né? Porque Vou gastar isso vou gastar tudo, isso é. tudo. Tudo, Aí exatamente. você dá um orçamento de assessoria, ele não entende. Né? Então, eu acho que assim, até é legal iniciativas como essa que a gente está tomando aqui, e esse é o objetivo do nosso podcast de hoje, é mostrar para o empresário esse conteúdo e falar, é necessário você ter uma assessoria na contratação. Ninguém abre uma empresa falando assim, eu vou falir daqui a 2 anos. Sim, exatamente. Todo mundo que tem um sonho de abrir empresa, vê a empresa lá na frente com 20, 30, 40 funcionários, faturando milhões. Então, para que você abrir uma empresa? Exato. Todo mundo abre com esse propósito de crescimento. Então, se é para começar, começa certo. Se você já tem uma empresa andando há um tempo e deu sorte até aqui, ninguém te processou, tua empresa não quebrou tal, passou por pandemia, não teve processo trabalhista, corra enquanto há tempo e Corra faça enquanto há uma tempo. assessoria agora, Exato, reestruture a sua empresa, porque pode dar problema na frente e por conta de um funcionário que te processe, você quebra o teu negócio. Você demorou 15, 20 anos para construir um negócio, um funcionário é capaz de quebrar o teu negócio. Porque começa nele, aí vem aquela cachoeira. Exatamente. Um vai vendo o outro, tô precisando de uma graninha aqui, porque pro funcionário é fácil, cara. Ele sai da empresa, amanhã ele tem outro emprego. Sim. Ele pega um Bolsa Família, ele pega um negócio, ele consegue sobreviver. Agora, o empresário, se ele for processado e quebrar, ele termina com dívida. É verdade. Sim, O exatamente. funcionário, ele termina com recebimento, com indenização.
Entendeu? Agora, o empresário termina com dívida. Sim. Ele, quando quebra um negócio, ele não quebra ganhando dinheiro, ele quebra perdendo. Ele sai daquilo ali devendo horrores. Horrores, exatamente. E para se levantar, talvez não se levante nunca. Né? Então, é muito importante essa conscientização de que o trabalho de vocês de análise, de PGR, de levantamento de riscos, é muito importante em qualquer etapa do negócio, principalmente no início, não é isso? Sim, Sim, com certeza. seria o ideal. A gente tem perfis lá hoje, clientes dessa forma. Eles abriram a empresa e antes mesmo de iniciar as contratações, já entraram em contato conosco para a gente fazer essa assessoria. Então, ele preparou o terreno para receber esses colaboradores. Isso é o melhor dos mundos, né? Porque você está acompanhando essa empresa desde lá do processo de abertura, lá do início, né? Antes de iniciar as contratações. Porque à medida, como a Gisele falou, à medida que você tem um colaborador registrado, você já tem essas obrigatoriedades, né? Em relação aos custos, de fato, né, o colaborador, o empresário que nunca fez uma documentação, nunca se preocupou com isso, e a empresa dele já existe, já tem um número de funcionários registrados, o custo dele vai ser maior do que ele fazer o processo desde o início, né? Então, hoje a gente tem esse perfil de empresas, né, de clientes que estão começando e a gente fez esse acompanhamento. A gente tem o que pegou no meio do caminho, correu contra o tempo, a gente conseguiu resolver e alinhou. E a gente ainda tem os que a gente entra como remediadores, seria a palavra, né? Você já entra ali com um remédio. É para corrigir. O problema já está ali, né? Mas isso é algo que a gente também informa. Olha, esse problema que existe. A gente vai ajudar vocês a evitá-los no futuro e tentar remediar com o que a gente pode. Porque o processo que já está rolando, ele já está rolando. Né? Então, o melhor dos mundos seria esse, o fazer o caminho desde o início, né? Desde da primeira contratação, né? E no decorrer a gente ir acompanhando, né, essa empresa. Para o empresário, a minha visão, né? Porque a minha empresa também é uma empresa. Então, eu também tenho que fazer a saúde e segurança da minha empresa. Hoje, né? Eu cuido da parte financeira da empresa. Então, hoje, vamos falar, esquecer a Gláucia, engenheira de segurança do trabalho, vamos falar sobre a Gláucia, que controla a parte financeira da empresa. Certo. Hoje, como eu encaro essa questão do e-social? Ela gera um custo? Gera. Mas o custo que ela me gera hoje, ela vai evitar com que eu tenha custos muito maiores lá na frente, né? Nem se compara. As multas são gigantescas. As multas são imensas, são gigantescas. Os processos trabalhistas que eventualmente podem surgir. Então, hoje eu tenho um custo, mas que mesmo existindo esse custo, eles me protegem, né, de N outras situações. E aí, como é que eu posso te explicar? Hoje, como é a minha visão de e-social, né, como empresário? Eu não acho de todo uma coisa ruim, porque é uma maneira de você ter ali toda a vida do trabalhador dentro de um sistema. Então, você sabe como ele entrou na sua empresa, à medida, né, que os anos forem avançando, as gerações vão iniciando a sua carreira, então ela vai ter toda a vida trabalhista dela ali. É diferente da gente, né? Que teve aquela carteira de papel e tal, não tem informação ali. A gente está transicionando, na verdade, né? Inclusive, a carteira de papel tem dado muita polêmica aí na debate político. Exatamente. Né? Então, assim, a gente está saindo dessa carteira de papel e indo para o digital. Né? Então, vai chegar o momento em que você tem uma geração que está iniciando a vida dela profissional e todo o histórico dela de saúde está ali. A ideia do e-social é muito boa. É muito boa. Ali Porque, vai assim, incluindo tudo. Aí, o que se inclui no e-social, gente? Assim, só para me entender por dentro. Porque a gente, o e-social, ele é uma empresário, plataforma. A gente não tem ideia do que vai ali dentro. Ele é uma plataforma do governo, né? Então, ali dentro está em comunicação juntas, né? A Caixa Econômica Federal, né? A Caixa, a Receita Federal e o Ministério do Trabalho. E o INSS. O INSS, né? Eles todos agora se comunicam dentro por ali. desse e-social. Então, é uma plataforma única onde todas as informações desses órgãos entram ali. Então, por exemplo, se hoje você vai admitir um colaborador, você vai mandar as informações desse colaborador para sua contabilidade, ela já vai gerar
esse funcionário existindo dentro do E-Social através de códigos, né? Uhum. A gente chama de eventos, né? De eventos que ela vai enviar do funcionário lá. Então, a contabilidade faz todo o cadastro inicial dele ali, né? Nome, dados pessoais, né? CPF, a função que ele vai desempenhar, vai ficar tudo ali dentro. E ela vai cuidar dessa parte contábil, né? Da sua empresa. E aí, a assessoria entra depois da contabilidade, depois desse cadastro inicial, né? Fazendo o envio dos eventos de segurança do trabalho daquele funcionário. Então, existem eventos contábeis e existem os eventos de segurança do trabalho. E aí é um trabalho em paralelo, né? A gente tem que estar muito alinhado, né? O empregador, a contabilidade e o serviço de assessoria. Por quê? Porque um depende do outro para gerar os eventos dentro desse sistema. Então, por exemplo, se hoje você quer se aposentar ou você sai da empresa e você precisa do seu PPP, que é o perfil profissiográfico, né, previdenciário, onde conta a sua história dentro da empresa, é só você entrar lá no aplicativo do Gov, clica no botãozinho lá, gera o seu documento, você já tem o documento em mãos. Não tem mais aquela coisa de você ir na empresa, voltar na empresa que você trabalhou há 20 anos atrás, ir lá, pedir documentos de papel, sabe? Isso Meu acabou. pai passou esse sufoco, né? Porque você foi se aposentar, Sim. né? Porque O próprio INSS, né? Como eles têm essa comunicação interna, né? A questão das solicitações de afastamento, de aposentadoria, eles conseguem obter essas informações todas Tudo ali. lá. Então, vamos dar um exemplo. Eu te alego, peço lá um afastamento do trabalho, dou entrada no INSS por uma doença que eu aleguei, desenvolvendo o meu trabalho, uma doença laboral, um afastamento devido a uma doença laboral. Então, o INSS, ele tem acesso a isso. Você vê que os laudos, os pareceres da perícia, antigamente você saía de lá com um carimbo, toma, tá de alta, não tá afastado. Então, você passa pela perícia do INSS, quando você sai, depois de um tempo, você vai receber o parecer na sua casa, se você Tudo fica nesse aplicativo, não. né? Então, eles têm como pesquisar isso dali e eles definem, ele está alegando que pegou essa doença nesse trabalho. Vamos ver o histórico dele aqui dentro. Vamos ver, até ele chegar nessa empresa, como é que estava a saúde desse trabalhador. Então, aí você tem as informações de E-Social, os exames complementares, né? Porque, por exemplo, você tem setores, né? Você tem serviços, você tem profissões que você precisa não só do ASO clínico, você tem exames complementares ali para aquela determinada função. Sim. Né? E esses lançamentos, eles também vão para o E-Social. Então, tem Fica ali... tudo lá. Fica tudo lá. Fica Então, tudo é uma registrado. maneira também do governo controlar esses custos, né? Controlar custos. Na verdade, eu vou manter Acabou o golpe. esse acabou o golpe. eu vou Controlar manter e multar quem não tá andando na linha, né? Exatamente. Vamos ver se de fato esse rapaz realmente desenvolveu esse problema no trabalho. Vamos ver se de fato ele tem esse problema. Então, eles conseguem verificar. E aí, onde entra o problema pro empresário? Ele não tem nada comunicado. E aí, o colaborador vai lá, puxa o PPP sai em branco. Sem branco. E aí, o empresário tá ferrado, porque ele não comunicou nada daquela pessoa, né? Daquele colaborador. Então, é onde o colaborador... peraí, mas eu trabalhei com coisa errada, ruído de fábrica. Ué, por que não tá aqui o risco, né? O agente ruído no meu PPP. Aí é onde ele começa a questionar, procura advogado. E aí Aí o ciclo tá feito. Aí é onde fechou o cerco. Aí começa. Aí vai um processo, aí acontece a perícia na empresa, o outro vê, e aí começa. Começa o ciclo todo, começa assim. Basta um, sabe? Você pode ter E pior... 200 funcionários. Basta um para acender ali Start ali, vai dar embora, o start, todo mundo atrás. Tem exatamente. empresário, cara, que não liga mesmo não, cara. Tem empresário que fala assim, vai procurar teus direitos, não esquenta a cabeça, sim, vai verdade. acumulando fila no processo, tu fala pra Sim. ele que é importante fazer essa prevenção. E prevenção nada. Mas vai isso está processando. mudando, isso está mudando. Antigamente você tinha muito isso. Hoje eu vejo alguns poucos realmente. Sim. Diminuiu. Mas assim, ainda há mentalidade Sim, nesse sim. sentido. Sim. O cara abre a empresa já sabendo que ela vai falir daqui a 5 anos, ele faz o máximo, explora tudo que pode da forma mais desorganizada possível. Depois ele abre outro CNPJ, Exato. arranja um laranja e tal, enfim. Sim. É uma forma de viver, né? Eu acho que, assim, a gente está no século XXI. As pessoas estão muito preocupadas com saúde,
com prevenções, né? Cada vez mais você vê esse movimento, né, acontecer. E os próprios funcionários também das empresas hoje estão mais informados. na Sim, verdade. Não são mais informação leigos, mais na leigos. palma da Sabem mão. dos O direitos, que né? tu acha disso, né? As pessoas hoje estão mais informadas. Sim, dúvida. E aí É. fica mais difícil para o empresário também ludibriar os processos. sim, Então, o empresário ele está tendo que se adaptar a isso também, né? De, sim. não, vamos lá, quais são as regras do jogo? Porque eu vou ser bem sincero, eu tenho um bom contador, tal, fazendo já propaganda do meu contador aqui, ó. Um abraço no Cara, Antônio. E a gente não deixa escapar nada, cara. Tem tudo muito É. bem estruturado, né? Tanto é que a nossa empresa Sim. tem 13 anos. Já passou pela gente lá mais de, sei lá, uns 300 funcionários já pela empresa. Uhum. E a gente não tem um processo trabalhista, né? Então, Legal. assim, é um trabalho. É difícil hoje você chegar Sim. com 13 anos sem um problema na. É difícil. no pescoço. Já pode pedir a música. É. Tem, fez 3 gols, já pode pedir a É música. isso aí. Sobre essa questão do conhecimento, cara, tem um conhecimento hoje, né, disponível para o empresário e também para o empregado, né, cara? As Uhum. pessoas correm mais atrás dos seus direitos hoje também. Então, fica aqui um alerta que, além do empresário ter essa informação de que ele precisa passar por todo esse processo, ele tem que também entender que os funcionários, né, você tem o tempo inteiro, até nos outros podcasts aqui, a gente falou sobre pessoas que ficam lá no Instagram, né, incentivando e tal. Aí tem um advogado que incentiva a informação, né, o conteúdo de informação chega a todo momento para o funcionário também. Sim, Então, exatamente. ele percebe, poxa, eu nem sabia que eu trabalhava num lugar insalubre. Olha, esse cara tá falando isso aqui no Instagram, então quer dizer que onde eu trabalho é insalubre, né? Onde eu trabalho eu corro risco, eu não sabia. Tem coisas, como a gente acabou de falar aqui agora há pouco, né? Muda muito a norma, a lei, não sei o quê, muda toda hora. Constantes atualizações. né? Atualizações, e o empregado também fica sabendo disso. Né? Sim. Então, é por isso é importante ele manter o alerta, né, ligado, Tem para não algum, cair nessa malha. tem algum risco? Desculpa, Alexandre, eu acabei te cortando. Não, eu Porque tinha eu tô escrevendo, eu me empolguei aqui, me empolguei. Pô, assim que eu gosto, eu É, gosto assim. Tem algum risco Empolgadinho. específico, assim, que vocês detectam em empresas, por exemplo, que a empresa nem sabe que aquele risco tem dentro? E quando vocês chegaram lá para atuar, você falou, caraca, aqui tem um buraco dentro dessa empresa aqui, tem uma correção absurda que de repente você vê isso com recorrência em algumas empresas. Por exemplo, eu lá sou uma escola, mas de repente eu nem sei, mas a minha faxineira lá precisa ter NR10, porque trabalha numa parede que do outro lado tem uma subestação lá e a gente não sabia, por exemplo. Eu já peguei casos assim de condomínios ali na Zona Sul e na Barra que a gente teve que fazer normativa porque o porteiro ele trabalhava perto do potencial elétrico, Uhum. um potencial de alta tensão lá do sistema do condomínio, e ele tinha que fazer NR10. Aí eles só treinaram a equipe lá porque um dos porteiros processou o condomínio, entendeu? O cara processou porque ele não recebia peri, porque ele estava trabalhando ali muito próximo do potencial elétrico na época e ganhou. Deram a causa lá pro funcionário, ganhou uma grana lá. Aí os demais tiveram que passar pela essa capacitação, né? De NR10, porque estava trabalhando muito próximo de um potencial de alta tensão. Inclusive NR10 CEP, né? Que é o de sistema de elétrico de potência. Então, vocês já pegaram assim, alguns casos de empresas que vocês foram fazer algum tipo de intervenção e notaram que a empresa estava ludibriando algum processo e nem sabia, né? Nem por culpa da empresa, a empresa não sabia que existiam aqueles riscos. Teve algum caso assim? Sim, muitas vezes o empregador ele deixa de fazer, não é porque ele quer ludibriar, mas às vezes porque ele desconhece. Isso. Né? E às vezes são orientações simples que a gente já consegue evitar problemas, né? Uhum. Para eles. Então, assim, às vezes, por exemplo, a gente vai num escritório contábil, né? Só tem gente ali no computador, né? O dia todo. Ah, não, aqui não tem nada. Não tem risco aqui nenhum, não. Minha empresa não tem risco. Existem riscos ergonômicos, né? Para quem passa o dia ali digitando, Isso. né? Que dá problema nos punhos, né? Coluna por longos períodos sentados. Então, existem medidas de análises ergonômicas do trabalho para ver se o mobiliário que a pessoa está usando na empresa está ergonomicamente adaptado para as condições dela, né? Então, assim, tudo Já isso... temos um caso aí. Eu senti. Temos um Então, isso tudo é avaliado. A luminosidade do local, principalmente para quem trabalha no computador, né? Se aquela mesa está adaptada, aquela cadeira está adaptada.
Então, existem riscos ergonômicos. E aí, muitas vezes, o empregador acha que só porque ele não trabalha numa fábrica, não é, né, não é uma industrial, construção, ele acha que não, minha empresa não tem nada. Não, sim, existem riscos específicos para essas áreas de atuação, né? De escritórios contábeis ou de advocacia, onde a pessoa fica ali horas digitando, horas sentada, né? É o fio passando pelo meio do escritório, o cara pode tropeçar ali, cair, machucar, Riscos de né? acidentes, né? Tem- Queda de tem mesmo muito. nível, escorregamento, né? Tudo isso a gente levanta, faz esse levantamento, né? E propõe medidas de solucionar, controle, de é. controlar aquele risco ali. Então, sim, acontece muito, né? Da gente ir a locais e a pessoa acha que está isenta, né? De É. problemas. E quando a gente chega, vê que não é bem assim, né? Ou tem um ruído de um determinado equipamento. Não, mas isso aqui nem é alto. Aí, quando a gente mede, vê que está acima do limite de tolerância permitido, né? Ou já aconteceu casos, inclusive, de empresas que pagavam já o adicional de insalubridade porque determinaram que eles tinham que pagar, né? O contador falou, não, você tem que pagar. E não precisava. Não Então, assim, a precisava. empresa perdendo dinheiro, pagando um adicional de 20%, de 40%, Anos sem a fio, precisar sem pagar. precisar Pra um pagar. monte de Caramba, funcionários. Sem hein? precisar. E aí, como é que depois E você é- vai tirar isso? Tira, mas é uma revolta, Mas é uma né? revolta. É É o que eu tô te revolta. falando. Tirar, você tira. Mas aí, como é que você vai explicar isso pro funcionário? Ele Ele fica... tá lá recebendo há ele tá 10 lá recebendo há anos. 10 anos um adicional Já tá de... incorporado no Sim, salário. já conta com aquilo dali. Aí você tira, Exato. e aí? E às vezes não é necessário. Então, às vezes o Isso é empregador grave, né? já é orientado pelo contador assim, e não, para essa função aqui tem que ter adicional. Mas isso não é uma regra. Existem medições que são feitas para o risco. Tem empresas que, de fato, tem empresas não, tem funções que, de fato, a gente não consegue fugir disso, né? Do adicional. Uhum. Mas tem situações onde não é necessário o pagamento, e aí, por orientação do contador, ele paga e muitas vezes nem precisa pagar. Uhum. Porque a exposição na qual o colaborador está exposto é mínima, Uhum. né? Está dentro dos limites permitidos pela norma. Então, ele perde dinheiro, né? Aham. Pagando esse adicional sem Isso é necessidade. interessante, isso é sem muito necessidade. interessante. Se tivesse É. uma assessoria antes, prévia, né? Ia ver que... Teria feito um Tava levantamento, dentro. feito Sim, medições, elaborado um laudo técnico. Sim. E aí, com esse laudo em mãos, ele, não, aqui, ó. Eu fiz a medição, tá aqui, não tá acima do limite, você não tem direito. Uhum. Ah, vou processar. Vai lá, pode ir tranquilo, não vai ganhar nada, Sim. porque já tem um documento ali Respaldando, né? respaldando Sim, que sim. ele não precisa pagar. Então, não ganha nada, né, nesses casos. Aham. A gente já teve um caso específico desse, Há né? pouco tempo. Que a responsável da empresa, a nossa cliente, entrou, ela foi notificada um processo trabalhista, e aí ela ligou pra gente desesperada, não, porque não sei... Mas ela tinha todas as documentações. E aí nós só orientamos ela, olha só, Fica você tranquila, fica tranquila. Você pode ficar tranquila, pega suas documentações, apresenta. Relaxa que eu tô aqui. Igual. Eu falei, apresenta, Relaxa. apresenta suas documentações e deixa o processo correr, porque ele não Mas vai esse- ganhar e não esse- vai dar em esse que nada. é o legal, E cara. foi isso exatamente que aconteceu, Esse que é o sabe? legal, assim, eu sou chato. E ela ter essa segurança, né? Porque ela ligou completamente desorientada, né? Calma, não é assim e tal. E ela ainda ficou meio insegura. Pode, apresenta os documentos. Existe um vai medo, lá. né? Um receio Sim. ali do que vai acontecer. Você vai ter uma esquentação de cabeça, porque o processo, né? O colaborador já entrou com o processo, você vai ter ali uma dor de cabeça. Isso não tem como você falar assim, olha, a minha assessoria nunca vai acontecer de você ser... Não, o advogado... Ele pode orientar esse colaborador, ele pode ter conversado com alguém que falou para ele que ele tinha um direito. Enfim, N coisas podem. Você não fica isento de nunca receber um processo. Mas quando você está bem documentado, eu falei, entrega tudo lá e pode ficar tranquila. E, de fato, depois ela ligou para a gente, nossa, graças a Deus, muito obrigada. Então, assim, esse é o nosso trabalho. E isso deixa a gente muito feliz. Eu poderia dizer que a GEMED Rio é o terror dos advogados trabalhistas. A gente Por aí. tenta. Por aí. Isso que eu ia falar, eu sou chato, porque assim, gente, o empresário já tem tanta dor de cabeça, né? Porque você tem que estar preocupado com folha, com faturamento, com conta de energia, com impostos, né? Com uma série de coisas. Para você virar um mês, eu costumo brincar, né? Não sei qual o tamanho da tua dívida, mas o empresário, ele vira todo mês tendo que pagar a mesma dívida, né? Sim. Mesmo investimento todo mês. Não é dívida, é um investimento. Mas é uma conta a ser paga, Sim. né? Mercado muda, entra a pandemia, você segurou sozinho. Sim. Funcionário, você indeniza, ele vai embora para casa, vai ficar sem emprego, mas ele pode arranjar outro rapidamente. Mas o empresário tem que segurar ali o contrato de aluguel, ele tem que segurar
a folha que vai folha de permanecer, pagamento, exatamente. né, os impostos, os insumos da empresa para a empresa funcionar. Então, assim, precisa ter mais uma preocupação, que é uma coisa tão simples de se resolver com assessoria, e aí você quer adquirir mais uma preocupação, que é tomar conta da segurança da tua empresa, e está preocupado se um funcionário está maldando alguma coisa dentro da empresa para te processar e tal. Porque, infelizmente, existe, não são todos, mas existe gente maldosa ali, que você tá pensando em 1000 coisas, o cara tá pensando só nele ali. Como é que eu faço pra me dar bem como é que aqui? eu faço pra me dar bem? Né? Sim, E, cara, uma sim. assessoria dessa resolve o problema É. e você dorme mais tranquilo, com menos um problema. Sim. Eu gosto de dormir com menos um problema todo dia, se eu pudesse. Sim. Né, Alexandre? Claro, é. Dormir com menos um. Hoje é menos um problema. Sem é dúvida. isso, a GEMED Rio faz você dormir com menos um problema, pelo menos. É. Ó. Já pode ser Publicidade. já pode ser a slogan da... Já vou anotar slogan aqui, ó. Slogan daí. Agora, essa assessoria que a GEMED Rio presta para as empresas, me explica melhor aí. Faz exames também para ajudar na saúde dos funcionários? Porque tem aquele exame admissional. Sim. Você faz também isso, vocês? Sim, a gente GEMED faz, Rio? né? São os exames admissionais, Isso. periódicos, Certo. de mudança de função, retorno ao trabalho, demissional, né? Então, hoje a gente tem uma estrutura, né, com médicos lá que vão estar atendendo, né, os colaboradores e também, se houver necessidade, de acordo com a avaliação do médico coordenador, né, do PCMSO, de fazer exames complementares, a gente também tem a estrutura para atender o colaborador com os complementares. Então, ele vai para lá, ele vai ser atendido pelo médico, ele vai fazer todos os exames, tudo no mesmo local, né? Ele vai fazer tudo lá com a gente. Vai existir um tempinho de espera, né, para poder esses resultados desses exames saírem para o médico concluir o atendimento e dizer, não, de fato, esse colaborador aqui, ele está apto para iniciar a determinada atividade dele ou não. Existem funções que é somente uma avaliação clínica, existem outras que precisam de exames mais específicos, né? E aí a gente consegue atender as duas situações, né? Tanto só para atendimento clínico, quanto quando precisa de uma realização de exames complementares ao PCMSO, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta para a Gisele e para a Glaucia aqui, linkando com o nosso nicho de mercado, né? Que a gente presta muito serviço para empresas no ramo de serviço elétrico, né? Sim. Eletrônico, enfim. Como é que está funcionando o teste para saber se a pessoa tem fobia à altura? Quem faz isso é a empresa ou no processo de ASO isso também é feito? Por exemplo, o cara vai trabalhar com altura, trabalha na Light, por exemplo. Sim. Ele vai ter que subir num poste, vai ficar lá 7 metros de altura, 8 metros de altura. A Light que faz, eu não me lembro disso, né? Porque na Light eu me lembro que no treinamento a gente faz a subida Esse no teste, Sim. né? Aí lá no treinamento, já o identifica, instrutor vê que você tem medo de subir, já era, acabou. Sim. Né? Vai te dar Então, mais lá oportunidade. nós fazemos a avaliação psicológica, né? E psicossocial, as duas avaliações. Isso é feito por um psicólogo, né? Aham. Então, o profissional vai até lá, vai passar pelo atendimento com o psicólogo, né? E aí o psicólogo, através das técnicas dele, né, vai conversar, avaliar esse colaborador e aí ele descreve num documento, né? No laudo dele, se aquele colaborador tem condição psicológica para realizar aquela atividade. Entendi, Então, é feito entendi. dessa forma. Além dos exames para atividade em altura, que também são necessários, né? De repente a empresa descobre lá no treinamento, assim, né? Efetivamente. Que não Sim, tem- na Se prática, né? pudesse Sim. botar ele pendurado lá na janela da GEMED, né? Pra saber se ele Eu tinha... né? posso te contar um evento engraçado. A gente já teve Legal. há pouco tempo, né? Uhum. Um colaborador que foi lá para fazer o exame admissional e ele tinha exame de sangue para colher. E ele foi embora. Ele disse que não queria o emprego ele porque desistiu ele da morria de vaga. medo de tirar sangue. Ele desistiu da vaga lá. Quando chegou lá, que ele foi... Meu porque- Deus, imagina. sim, acontece. pavor. Ele tinha pavor. Tem Então, o que- sim, Caramba. porque tem pessoas que têm medo e chegam, olha, eu tenho medo. Então, você quer colher o sangue deitado? A gente orienta, né? Minha técnica de enfermagem, ela é orientada. Se a pessoa tiver medo, você pergunta, às vezes a pessoa fica mais confortável deitada na maca, tira o sangue deitado. Enfim. E ele simplesmente desistiu da vaga. A empresa não orientou a ele que ele tinha exames complementares a fazer. Que exames, Que né? exames, porque às vezes a empresa fala assim, ó, vai lá e faz o exame. Você não sabe nem o que você vai fazer. Foi o que aconteceu com essa pessoa. E aí, chegou lá, ele tinha exames laboratoriais para fazer, de sangue. Uhum. Quando ele recebeu essa informação, ele falou, não, e se eu não fizer? Eu falei, olha, tem que cumprir o que está no seu documento. Tem que cumprir o seu PCMSO. Porque você precisa saber da condição Precisa de saber saúde, daquela né? condição. Ele foi embora. Ele alegou medo? Medo. Ele falou, não, eu tenho pavor, eu não vou embora. Eu não Talvez o cara quero. é comedor de açúcar, pô.
E quem E sabe, tem né? os que têm medo e que enfrentam, né? Porque é natural, né? O medo é natural. É do Mas cara que acontece. vai sair Então, alguma assim, coisa lá, né? O cara então, assim, às vezes, se de repente Mas a esse própria... é só no toxicológico, né? Mas às vezes a empresa... Que a gente faz E a também, gente faz inclusive. toxicológico também. Acho que os caminhoneiros, né? Também, para quem dirige, quem pilota, né? Mas o que acontece? Se talvez a empresa, lá no ato da contratação, quando ela fez esse processo seletivo para essa vaga, ela já tivesse informado esse colaborador, o que ele iria fazer? Ele já tinha desistido lá. É. Ele não teria chegado nem aí. Porque, assim, para ele chegar na gente, ele já passou pela contabilidade. A contabilidade já gerou o pré-admissional dele, entendeu? Ele já estava num segundo momento. Ali era já o processo final para ele iniciar o trabalho. São particularidades do Não, negócio, né? Mas é raro, mas acontece. Você imagina o cara chegar pra fazer o exame lá e ver a agulha. Quem faz o exame é a Bia, né? A Bia não. É a técnica de Bia. enfermagem. A Bia é tranquilona, Ela é tão cara. boazinha, Não é. pensou? Ah, pô, cara, Não tem nada a entendeu? ver. O negócio fosse um cara com um braço desse tamanho pra dar uma injeção, igual lá no quartel lá, Alexandre. Aí não dá, não. Pô, tá doido, cara. Gisele Glaucia, conta pra gente aí, quais foram os principais desafios que vocês enfrentaram para criar, enfrentam para gerir uma empresa como a GEMED Rio, que tem um monte de regulamentação, não é uma empresa comum. Sim. A de Convir, que é a empresa que vocês, a área de atuação, né, o ramo de atuação de vocês é um ramo que tem muita norma, muita Sim. regulamentação. E como é que é isso? O primeiro ponto é você estar se atualizando o tempo inteiro, Uhum. né? Você nunca pode confiar 100% naquilo dali, você sempre tem que estar estudando, você sempre tem que estar se atualizando, né? As coisas mudam, as exigências mudam, as normas vão mudando, então acho que a atualização, você não parar de estudar nunca, fato, né? Hoje não tanto, mas, né? Hoje os empresários eles estão vindo com outra mentalidade, uma outra consciência, mas a conscientização do empresário, né, em ele entender esse processo, ele entender os prazos e principalmente ele entender que agora ele faz parte do processo, né? Eu acho que antigamente, alguns anos atrás, né, a gente não tem tantos anos assim, mas alguns anos atrás, o empresário só falava assim, resolve com a minha contabilidade. E era tudo ali só com a contabilidade. Hoje o empresário ele faz parte do processo. Então ele precisa entender. Essa é uma das nossas dificuldades, é conscientizar esses empresários que ainda não entenderam que agora eles fazem parte do processo, né? A questão de quando acontece a visita técnica, eles entenderem que não é uma fiscalização, que sim uma visita, que muitas vezes ele quer o papo, né? O primeiro abertura, ele quer saber quanto custa. Ele não, você nem foi lá, você não visitou a já tá empresa, perguntando o você não preço. tá, ele quer o que você deu o preço. E às vezes a gente tem que fazer um trabalho de conscientização. Não, eu preciso ir aí, eu preciso entender o que. Não, mas eu faço isso. Eu tô te falando que eu faço isso, mas não é. Não é por Tá aí, falando, né? não é por aí. Então, eu acho que esse é o grande... Já mudou muito, né? Eu faço a parte comercial da empresa também, né? Eu sou diretora financeira e comercial, né? Da empresa. Então, eu tenho esse contato há muitos anos. Então, hoje eu percebo essa mudança de mentalidade. Mas ainda tem esses que... Não, eu quero que você me dê o preço. Eu não quero que você venha aqui, eu não quero saber, eu tô te falando, tipo, confia. E não é por aí. Eu acho que se você quer ser uma assessoria de fato, não é por aí, não é? A gente hoje em Nova Iguaçu tem muitas concorrentes, né? Muitas assessorias de Até. segurança. Sim, aqui na região tem a gente tem bastante, né? Assessoria de segurança do trabalho. Então, existe ainda uma disputa de preços, sabe? Ah, mas o fulano faz mais barato, mas o ciclano me cobrou isso, né? Mas, às vezes, essa assessoria que te cobrou um valor irrisório num documento, ela não vai te dar a orientação que você precisa. Ela vai te entregar aquele monte de papel e falar, boa sorte. Lê aí e resolve agora, né? E não é por aí. É você fazer o programa e assessorar o empresário quanto às aplicações do programa. O que ele precisa fazer com aquilo ali? Ele não vai pegar um PGR, botar na gaveta dele, guardar e esperar o Ministério do Trabalho bater na porta, né? Ele vai pegar aquilo ali que a gente deu e ele vai destrinchar todo aquele documento e ver o que ele precisa aplicar ao longo de 2 anos. Então, ali vai ter uma série de informações
que ele precisa aplicar dentro da empresa dele, né? E aí o que normalmente a gente vê é o quê? São documentos que são engavetados. Ah, já tem meu PGR, guardei. Já tem meu PCMSO, guardei. Resolvi meu problema. Mas não aplicou nada daquilo que foi colocado ali, que foi proposto pelo profissional, né? Então, a ideia é que se aplique, né, o que está escrito ali dentro do programa. Para quê? Para que no próximo ano você tenha menos exigências, ou nenhuma dentro do seu programa, porque você já aplicou tudo que estava ali. Então, no primeiro momento, você aplica as novidades, né, todas as situações propostas, e num segundo momento, você só faz a manutenção. Então, assim, você reduz o seu trabalho ali significativamente, porque você já aplicou e agora você só está mantendo aquilo ali. E de ano em ano é atualizado? A validade do PGR é 2 anos, 2 né? anos. É bianual. Certo. E aí, dentro desse período, podem acontecer mudanças, revisões no documento, né? Por exemplo, coloquei um novo setor na empresa que não existia. Aí a gente precisa revisar esse documento para poder colocar esse setor novo lá e promover as medidas para aquele novo setor, né? Me mudei, saí daqui, fui para um outro ambiente. Aí a gente faz uma nova revisão, né? Então, é um programa plástico, né? Ele não é algo rígido, ele é algo que muda o tempo todo ao longo desses 2 anos, né? E precisa de revisões periódicas, né? E precisa, de fato, ser aplicado dentro da empresa o que é proposto ali. E aí é onde entra, que eu falo que entra a parte do... E aí é onde entra, né? Desculpa, a parte da responsabilidade do empresário, porque ele muda de local e ele acha que aquilo ali não influencia em nada. Ele não te informa que mudou. Ou tira um colaborador de um setor, coloca em outro. E os riscos são diferentes. Sim, ou ele tem que cria... comunicar isso o tempo inteiro, né? Sim, Tempo ou ele de cria um contato, setor né? novo. Ele criou um setor novo. A cozinha, não- a cantina lá da tia. Não tinha uma cozinha, agora a minha empresa Agora tem uma tem. cozinha. Agora tem. Ele tem que nos informar nascer isso. Um novos refeitório, um riscos. refeitório. Não tinha, agora Sim, tem. ele tem que mexer nos com gás, já informar mexer isso. com a Exatamente. parte Fogo, quente, tal. fogo, Exato. Então, às Então, vezes, a comunicação é constante. É com a gente. constante. E, assim, às vezes pode parecer uma informação irrisória, mas não é. Entendi. Entendeu? Então, o empresário ele tem que fazer parte do processo, ter essa consciência, né? E estar em constante comunicação com a gente. Né? Porque, por exemplo, cuida com o meu contador, mas se o contador sabe, de repente, que você criou uma cozinha lá, né? Não Enfim, tá ali dentro, não tá ali né, do dentro dia a para dia, saber né, do da dia a dia. empresa. Será que a gente vai precisar visitar essa cozinha? A gente vai Uma precisar... escada, uma Sim, escada. então, ambiente. exatamente. Agora, vou colocar uma coisa que vai levantar mais ainda, vai inflamar mais ainda essa situação aqui delas. Que para o empresário ter um programa, uma assessoria de segurança do ambiente de trabalho e medicina ocupacional é um diferencial mercadológico para ele como posicionamento de marca. Né? Com certeza. Sim. Que eu vou te falar, uma coisa que me marcou, eu entrei numa fábrica ali em Seropédica, não vou aqui, né, falar o nome, mas apesar de ser coisas boas, eu entrei nessa fábrica, é a nossa parceira, né, é da C3, é a cliente da C3. E essa fábrica, gente, ela tinha sinalização no chão, tinha sinalização nas partes de colunas que são mais baixas, vigas, né, para os carrinhos não baterem. Funcionário, tu entra lá, tudo paramentado, né? A gente fala paramentado na área médica, mas é todo equipado com Sim. EPI, Uhum. né? Todo equipadinho, bonitinho, com óculos de segurança, CA, você viu o CA escrito ali no óculos, eu percebi tudo. E são assim, aí você entra, sai de lá e fala assim, caraca, meu, aquela fábrica emocionante, outro olhar, né? aquela fábrica lá, meu É. irmão, todo mundo equipado, seguro, o Sim. visitante se sente seguro no ambiente, porque tem uma faixa dentro da fábrica onde o visitante pode entrar, você só pode caminhar ali naquela Sim, faixa, sim. né? Porque Sim. se você sair dela, você está sob risco ali de ser atropelado por uma máquina ou alguma Sim, coisa. Sim. Muita automação, né? Braços robóticos e tal. Sim. Então você tem que andar em cima daquela linha. Eu olhei assim e falei assim, pô, é uma fábrica alemã, né? Uhum. Aí tu entra Tem uma ali... cultura aí totalmente eu te falo assim, diferente. cara, é por isso que Sim. são o que são, E é por isso que tem aquele posicionamento. Então, assim, ser correto nas suas ações de segurança, além de os funcionários valorizarem a empresa, pô, a empresa tá preocupada, cara, comigo. Sim. Não vai O ver, índice tipo de assim... acidente, Não é, né? não é Vai simplesmente avaliar se zero. proteger de um processo. Esquece isso. Não, o funcionário É, trabalha mais feliz, Sim, cara. Mais sim. feliz. É uma questão Mais de cuidado, né? segurança Sim, pelo exato. próprio funcionário, Sim. entendeu? Sente cuidado. Ele se Vai sente pegar- cuidado, a empresa se importa comigo. Se importa E com assim, isso. Isso é aí. emocionante de ver. Eu sou suspeita a falar, eu sou muito emotiva. E eu gosto muito do meu trabalho, né? Gosto do que eu faço. E eu
me emociono de fato. Quando eu entro num ambiente desse, já tive oportunidade também, e mesmo assim não tá isento de processo, problemas. porque eu já fui acompanhar a perícia dentro de um ambiente desse, né? A empresa totalmente estruturada, tudo bonitinho, não tinha absolutamente nada, sabe? E é emocionante, sabe? Caramba, é emocionante de você ver. Eu me emociono quando eu vejo uma empresa dessa forma, que trabalha, que cumpre os processos, os EPIs, tudo bonitinho, exatamente com lugar para você caminhar, tudo perfeito. É muito bonito de ver. Né? Mas são empresas que, né, normalmente às vezes buscam certificações, tal. Ele tem uma outra De visão, qualidade, né? segurança, Certificações de qualidade né? e segurança. É bem Tem outra legal. visão. Mas é emocionante de ver. Eu sou suspeita para falar. Você, como perita, o juízo, né, ele deve determinar algumas pessoas para fazer algumas visitas técnicas e tal. Você acabou de dizer aí que já foi, inclusive, visitar uma empresa que estava tudo bonitinho. Sim. Só que você não me falou os desfechos disso. E aí, a empresa Não tinha alguma coisinha errada não, lá não tinha. ou simplesmente não teve Não mesmo? teve mesmo. Porque houve um processo contra a empresa, o empregado processou, alegando alguma coisa, né? Sim. Reclamando alguma coisa. Insalubridade. Insalubridade. Sim. Aí o juiz pediu a visita, você foi lá fazer esse trabalho para o juízo. Eu fui como assistente técnico e foi o perito designado e eu fui como assistente técnico da sim. parte. Tá. E aí, quando o perito chega lá, ele vê que não... Ele faz a vistoria, óbvio, ele tem que cumprir, porque ele Certo, tem ali os quesitos que ele precisa responder, né, das partes. Então, ele vai fazer a visita técnica, ele vai pegar o colaborador, ele vai... Me explica como você trabalhava. Ah, você trabalha na mesma função que ele trabalhava? Faz aí na minha frente, né? Como é que é o seu dia de trabalho? Então, ele vai fazer o processo normal, a perícia ocorre normalmente, mas você sabe que aquilo dali não vai dar em nada. Conta porque... um caso pra gente, desculpa interromper, Sim. de alguma coisa que você falou assim, mano, não acredito que o funcionário colocou em peso na justiça por causa disso aqui. Ele acha que isso é salubridade. Ai, Já meu aconteceu pai, contigo alguma olha. coisa? Pode contar. Então, já aconteceu um caso, ô meu pai Acabou do até céu. meu lalita não, aqui. meu Deus. Vou até dar um gole, Um vou gole dar um de gole. lalita. Acabou meu lalito. Então, já aconteceu um caso, né? E eu fui também fazer acompanhamento técnico, que o colaborador acionou a empresa pedindo periculosidade. Sim. E ele trabalhava num setor, a empresa era uma empresa de venda e distribuição de tecidos. Né? Aqueles confecção. Na verdade, ele vendia os tecidos para as confecções. Então, tem aqueles rolos, né, de tecido e ele vendia ali. Então, todos os cortes eram feitos à máquina. Então, quando você... eu quero 200 metros, tal, vem a empilhadeira, desce o pallet com um rolo de tecidos, tudo direitinho, tudo informatizado. Você não tinha ali praticamente trabalho manual. O trabalho manual que era feito era em específico nesse setor que esse colaborador entrou com um serviço, acionou a empresa pedindo periculosidade. E ele trabalhava num setor onde ele fazia o corte dos pilotos. O que é isso? Era o setor de pilotagem, eram as amostras. Então, você tem uma confecção, você quer ver se aquele tecido atende ao que você quer. Você compra um pedaço pequeno, de 1 metro, né? 1 metro a 1,5 metro, então não passava disso. Acima de 1,5 metro já era feito corte pelas máquinas, né? E dobra, e ele mandava para o centro de embalagem para embalar aquilo ali e postar para o cliente final. Então, o serviço dele era esse: pegava o pedido, cortava um pedacinho do pano, e ele tinha os rolos menores, normalmente eram sobras, né? É onde ele cortava, o trabalho dele era com uma tesourinha. Então, ele pediu periculosidade por isso. Tenho certeza que ele ganhou. Ele ganhou, claro que ele ganhou. Com uma tesourinha. E assim, quando o perito, eu fui como assistente. Ele ganhou. Era uma tesourinha. Então, De ele repente, tinha uma mesa do tamanho dessa, né? Que a gente tá aqui. De repente ganhava, né? E ele pode pegava. ser tesoura, né? Só sem ponta, Ele pegava essas sobras de pano, ele pegava esses pedaços de pano, eu cortava ali 1 metro por 1 metro, dobrava e só dobrava. Confecção lá, o cliente ver se era aquele tecido Exatamente. atendia. Mas o serviço dele era só esse: pegar, cortar, dobrar e botar na ponta da mesa. Ali já outra perigoso pessoa... fazer Perigoso. Era um Uma risco iminente a vida quando- dele, né? Aí o meu perito, mas você usava estilete? Não. E a própria pessoa fala. Não Você usa usa... Não usava estilete. Eu uso, é isso aqui, é com essa tesoura e tal. Pega a tesoura.
e tal. teve esse Tem, momento. pega a tesoura, Teve tá que aqui. fazer o reconhecimento da tesoura, Aí né? você Deus. fica. Aí quando ele olhou, é óbvio, o perito é imparcial, mas quando o perito olha, você já sabe, cara, já perdeu esse cara já perdeu esse processo. E não deu em nada. Não tem como é que o cara vai pedir O pior, ainda se periculosidade. queimou na empresa, se Sem tivesse necessidade. trabalhando, né? De repente saiu, né? Saiu Sim, pra não, pedir. sim, saiu. O cara- Mas tem uns que entram com Tem uns que processo ainda trabalhando, tá? né? Mas a maioria das vezes ele saiu e colocou a empresa na é justiça. aquilo, ele conversou com um advogado, amigo da família. aquele Exato. Sim, né, exatamente. e foi num churrasquinho e tal, bateu um papo. Não, vamos lá, você vai ganhar, tem toda a chance, pô. Causa ganha. Doido Causa pra- ganha. ganha. Jogava Doido essa pra tesoura pegar na uma grana tomada. também, né? Você tinha uma tomada perto da tesoura, você podia tomar um choque, pô, entendeu? Então, E cara, só para ilustrar o que ela está Vamos- falando, né? Periculosidade é aquele risco que é um risco iminente à vida da pessoa. o Eu tempo inteiro. eu trabalho na alta tensão, sou Contato eletricista, direto. eu sou caminhoneiro e transporto combustível, gasolina. Esses são riscos, Cloro, né, que a cloro. gente considera periculoso, né? Não cortar um paninho com a tesoura, né? Sim. A vovó vivia em perigo, né? Sim. É. né? Exatamente. A minha avó foi costureira, vovó coitadinha. É. Então esse foi um caso que foi bem marcante para mim, assim, foi engraçado até. Sensacional. Teve casos ao contrário, por exemplo, assim, que deu certo, realmente tinha ali uma periculosidade e tal, porque eu vejo muito, assim, aí fica até uma instrução, uma polêmica aqui para os empresários. No nosso setor de serviços, existe uma discussão tremenda, né, que é o cara que é eletricista para receber peri ou não receber peri, porque existem funções na área de elétrica, por exemplo, eletricista de montagem de painel, ele não tem contato com potencial elétrico, ele só monta um painel desenergizado. Então, ele, naquele caso, ele não recebe periculosidade. Mas, em outras situações, né, ele tem contato com potencial elétrico. Por exemplo, eletricista de manutenção, se ele vai trabalhar energizado ou não, né, aí isso depende. Só que é muito difícil para a empresa, inclusive, provar que ele não trabalha desenergizado. Sim, Por se sim. tratar de uma empresa de elétrica, sim. né? Exatamente, Sim. fica difícil. E assim, eu vejo empresas grandes, inclusive, tá, no Rio de Janeiro, Uhum. que tentam tirar a peri do quadro, porque o quadro é absurdo, é 2.000 funcionários. O cara Sim, quer sim. tentar tirar a peri ali para aliviar a folha de pagamento, alegando que a função deles é de inspeção. Eles não Sim. têm obrigação de... Eles não intervêm na rede, Uhum. né? Mas há uma discussão muito grande nesse sentido e a empresa acaba tendo medo de tirar. Sim. É e muito mantém a particular peri, isso, né? Mantém a peri por medo de processo judicial, porque não sabe como é que a justiça vai fazer a Uhum. interpretação do caso É muito dele, particular. Eu acho que tem que ser muito bem avaliado pelo profissional de engenharia, né? né? Aham. Porque mesmo que esse colaborador mexa na parte desenergizada, né? Como você falou. Aham. Mas se aleatoriamente, ocasionalmente, ele mexa na alta tensão, Já é o já, suficiente já, pra ter perigo. já caracteriza o risco, né? Então, isso tem que ser muito bem avaliado pelo engenheiro que está fazendo esse... Basta ser ocasional, no caso, então, de repente, para ele já ter o direito a peri, né? Se ele tiver algum contato, mesmo que seja ocasional, aí quem Ou vai não. fazer esse... É, vai o dar engenheiro- esse é o parecer engenheiro. o É o engenheiro. engenheiro. Ele vai elaborar o LTCAT e ali ele determina. Aí o ideal é que seja um engenheiro de segurança do Segurança do trabalho, mas que trabalho, também tenha a especialidade de engenharia Sim. elétrica. Sim. Agora, é interessante que mesmo com esse laudo, não isenta o funcionário de ir lá e pum! Não. Sim. Vou não. processar porque eu quero Não. enfrentar É, isso. sim. O diferencial A empresa falou, é mas você eu- ganhar a causa, né? O diferencial é você estar Ganhar a respaldado e causa. ganhar a E causa. se tiver Sim. jurisprudência, melhor ainda, né? Se já tiver casos de empresas similares que têm ganho isso, aí você fica mais confiante, né? Porque o problema é a falta de jurisprudência. Né? Eu sou a primeira empresa que vou fazer isso. É complicado. porque Sim. O juiz não vai ter base, o advogado da empresa não vai ter uma base de jurisprudência para poder fundamentar a causa e vai ficar na mão da decisão do perito, do juiz e Sim, tudo mais. sim, e é uma exatamente. guerra danada, né? É. Tudo bem, às vezes você arrasta 5 anos, já trabalhista aí hoje 4, 3 anos aí, né? Para você decidir. Mas é uma situação, eu estou levantando aqui porque tem muito empresário na área de serviço, eu conheço muitos deles, que tem essa dúvida. Uhum. Sim. Tem essa dúvida. Sim. Periculosidade. Então vamos lá. Vê se- Ah, meu Deus. periculosidade, já que está falando aqui. Um motorista que trabalha em área de risco, né? Rio de Janeiro é a faixa de Gaza, né? O cara Tá todo mundo em periculosidade. Tá todo mundo em então. perigo, Todas tá as todo mundo em funções. perigo. periculosidade. Por exemplo, o cara é motorista de uma empresa, caminhoneiro, né? A gente falou aqui agora há pouco de caminhoneiro, carreteiro, tal, faz entrega, motorista de distribuição de bebida, seja do que for.
né? Tem um monte aí, agora tem as e-commerces aí, né? Mas eles são por conta própria. Mas quando são empregados, CLT e tal, é registrado lá. Eles têm direito à periculosidade? O cara dirigindo no Rio de Janeiro. Na verdade, depende do que ele transporta. Não, mas a periculosidade da vida dele, tá pondo a vida em risco para passar em frente do fuzil. Mas aí tá todo mundo assim, tá todo mundo na mesma situação. Não tem essa interpretação. Não tem essa interpretação. Eu vou te citar um caso que aconteceu, de também uma perícia que eu acompanhei, do seguinte: o rapaz, ele faz aquele sistema de carro forte, né? Ele ia fazer o abastecimento, então tinha um abastecimento dos caixas 24 horas, né? E tinha um rapaz, e aí é onde entra também a questão das terceirizadas. As empresas grandes, quando elas forem contratar terceirizadas, elas têm que ter muita atenção em relação a isso também, porque na hora do processo ela entra como segunda reclamada. Então o cara processa a empresa que contratou ele e processa a empresa onde ele estava prestando serviço. Eles chamam de solidários, né? Sim, exatamente. E aí, nessa situação, tive 2 casos diferentes, mais ou menos nessa mesma situação. Então, esse rapaz, ele fazia o acompanhamento. Por quê? Quando iriam fazer o abastecimento dos caixas 24 horas, tem um dispositivo, né, no caixa 24 horas que ele tem que desligar para poder o rapaz ir lá e abastecer a máquina com dinheiro. E ele, conversando com o rapaz que fazia o abastecimento da máquina, ele descobriu que o rapaz recebia periculosidade. E ele achou que porque ele ia lá e desligava a máquina e ficava esperando, o profissional abastecia a máquina, ele ligava o botão de novo e saía. Como ele estava ali, ele entendeu que ele estava exposto ao perigo ali, naquele momento. Na verdade, o rapaz do carro forte, ele está exposto ao perigo o tempo inteiro. Né? Então, é por isso que ele recebe periculosidade. Não é porque eu vou lá, eu fico ali, sei lá, 5 minutos, 10 minutos, quanto tempo demora para abastecer um 24 horas? Né? Só que a partir deste processo, gerou-se outros. E aí o pessoal que fazia o mesmo processo dentro do banco começou a processar e assim sucessivamente. Né? São e o casos que bem particulares. E o que aconteceu? O banco que contratou essa terceirizada, né? A terceirizada não tinha documentação nenhuma. E está todo mundo ali segurando a sua... Eles estão perdendo, obviamente. São processos que já não tem nada. A partir do momento que começaram a picotar os processos, eles começaram a fornecer os EPIs, eles começaram a implementar, eles começaram a tentar se corrigir. Mas o que ficou para trás já foi. E vai até uma dica para os empresários que terceirizam serviços, né? Solicitem essas documentações de segurança da sua terceirizada. Porque você é solidário no contrato. Sim, exatamente. Se tem algum problema, você é coautor. Sim, coautor, exatamente. Então, e foi recorrente. Começou com esse caso e partiu para outros de uma maneira assim, bola de neve de novo. Basta um, é o que eu falei, basta um lá riscar aquele fósforo, acender ali aquela fagulha. Chefe abusador, bota o funcionário em periculosidade mental? Porque tem um chefe, mano, e o cara fica ali perseguindo assédio a pessoa, moral. Assédio moral. Sim. É claro, já é respaldado na lei assédio moral. Você comprovar lá, você entra no... É difícil comprovar assédio moral. E além do assédio moral aí, o cara que fica abusando, tem gente, cara, que fica abalada emocionalmente por muito pouco. Sim. Tem gente que suporta a pressão, tal, não dá ideia e vai, não sei se dá bem. Mas tem pessoas, cara, que tremem, que têm sonhos, têm pesadelos, fica abalado emocionalmente quando sente que é perseguido no trabalho. Entende? E aí, como é que comprova isso? Tem como comprovar isso? Porque acaba sendo insalubre, tá trazendo doença para a pessoa. Como é que... Não é não? Não, mas Como é que faz nesse Então, questão? existe o amparo legal, né, do colaborador que sofre ali o assédio, mas hoje também dentro da CIPA, né, quando, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, quando a empresa tem a CIPA formada ou um designado, que é até importante dizer, né, que mesmo que você não tenha obrigatoriedade de construir um grupo de CIPA, você precisa de um designado, né? Geralmente se abordam esses temas, né, do assédio dentro da CIPA. E aí lá são passadas orientações, né? Se reúnem para falar desse assunto, saber, né, se isso está acontecendo dentro da empresa, orientar os colaboradores, né, sobre isso, sobre como
reagir, né? Como resolver. Então, existe um trabalho de conscientização dentro das empresas hoje voltado para isso, né? Mas caracterizar como um risco ocupacional, aí eu acho que isso daí teria que ser muito bem avaliado, investigado, para ver se de fato isso seria possível caracterizar dessa forma. Eu acho que não, Alexandre. Eu acho que já foge Isso é mais na área legal, né? Já foge um pouco do escopo. Porque assédio moral tá ali dentro da lei, realmente, não dentro de uma normativa, né? Normativas são... Né, essas questões do decibéis dentro do ambiente, existe... Não sei, eu estou só perguntando, porque é possível... Não, mas é interessante, até porque ela falou um caminho ali... Você ainda nunca ouviu um processo desse, depois que viram esse podcast, vão querer fazer. Dentro da CIPA. Tem ideia. Mas ela deu um caminho ali da CIPA que é muito interessante, que é assim, esses eventos paralelos às questões ocupacionais, eles são tratados na CIPA, com palestras. Sim, ou nas CIPATs, né, que são as Semanas Internas de Prevenção de Acidentes, que na CIPAT você faz esse levantamento de quais são os maiores problemas que acontecem ali em relação a doenças. Aqui a gente tem um alto índice de pessoas com problemas psicológicos, com problema de pressão arterial alta, e aí nessa semana de prevenção de acidentes fala-se sobre esses temas de saúde e de segurança da empresa. Tem muito acidente, não tem? O que está ocasionando esses acidentes? Então, nessa semana vai se fazendo um trabalho de conscientização com os colaboradores dentro da empresa, né? E aí você levanta os temas relevantes para aquela empresa ali, né? Em questão de saúde, de segurança. E a própria empresa entendeu o porquê, né, também. Sim, traz, né, profissionais, às vezes até de fora, para estar palestrando, né? Passando informações para os colaboradores. Então, existe todo um trabalho preventivo, né? O técnico de segurança, o SESMIT, que é a equipe, né, que trata das questões de segurança do trabalho, nós somos prevencionistas. A ideia é você olhar à frente para evitar o problema, né? O acidente, a doença. Então, o papel da segurança é esse, é prevenir que essas coisas ocorram, né? Essas situações ocorram dentro da empresa, né? E se acontecer, a gente vai remediar. Tem meios de remediar, mas o ideal é que você não espere que a doença chegue para poder tratar, né? Você prevenir para você não adquiri-la. Muito bem. Mas tu falou que estava dizendo não sei o que aí. Sobre. Eu acho que eu me perdi já. Não, mas eu acho pausa aí, cara. Inclusive... Você falou, eu acabei esquecendo. Outra coisa que é importante. Não, tem gente que fica com problema psicológico. Tô sendo assediada aqui. Esse podcast. Tô sendo assediada aqui no meu host aqui. Ele deu pausa mesmo? Não, deu nada. Ele tá botando pilha pra você falar besteira aí, ó. Vou ficar quietinho. Cai na pilha dele. Mas já aconteceu. A própria questão também de... Não, tu vai falar agora sério? Não, tá doido, vou falar nada. Não vou falar nada. Eu lembrei de falar outra coisa que também é importante, né? Além de tudo isso, de você orientar também, né, a empresa a aplicar o que está ali nos documentos, questão de API. A gente tem muita resistência de colaborador quanto à utilização dos EPIs. E às vezes Não, estou falando sério. Então, assim, é importante fazer esse trabalho, não só fornecer, mas fazer esse trabalho de conscientização e de fiscalização mesmo, tá? Porque o funcionário ele é muito resistente à utilização dos EPIs, às vezes ele acha, mas isso aqui me atrapalha, e é importante. Não tira o tato. Exatamente, e é importante. E eu já presenciei uma situação dessa, também numa perícia, né, histórias de perícia, fazendo acompanhamento. Fazendo acompanhamento, e nós chegamos na empresa, né? E os colaboradores estavam sem os EPIs. Quando eu olhei, e eu estava como assistente técnico, né? Eu estava pela parte... representando a empresa. É mesmo, Quando eu entrei, que eu olhei aquilo ali e, tipo assim, tava tudo bonitinho lá, disposto, tava até arrumado. Tanto que eles não usam, que tava tudo arrumadinho, assim. Tava tudo arrumadinho. Nunca foi usado. Novinho, arrumadinho. Poeira em cima. Quando eu olhei eles entrando, fazendo... Eu falei, meu Deus do céu. E a dona da empresa estava presente nesse dia. E por sorte, foi Deus, o perito estava no telefone. Então, ele não se ligou nesse momento.
E aí eu cheguei, chamei ela no canto, eu falei, pelo amor de Deus, manda esse povo botar os EPIs agora, você vai passar por uma perícia, ele tá vendo que o negócio não... Sabe? Você já tá produzindo prova contra si, vamos dizer assim, né? Aí ela foi, correu, chamou o supervisor, não sei o que, todo mundo foi lá, colocou os equipamentos, aí a perícia aconteceu. Por sorte dela, o perito já adentrou a empresa, ele estava numa ligação telefônica, ele estava distraído com aquilo, então ele não viu que a casa ali, a gente deu uma arrumadinha na casa ali para ele poder entrar. Isso aí tinha que falar, vamos falar isso aí, tá? Pode Mas- botar agora. Corta essa parte. Mas, sério, ele não gravou, não? Gravou, tá rodando. Mas assim, é algo que você precisa fazer esse trabalho de conscientização do seu colaborador. Ele precisa saber que ele está sendo responsável por aquilo. Qualquer coisa que a empresa venha ter um problema, que ele é responsável também. É você ser Claro, chato, é você cobrar, é você ficar ali em cima, é você fiscalizar. Tem que ficar. Né? Inclusive, Não é só- ele pode ser dispensado, né? Por não cumprir ali as normas da empresa de segurança, né? Com justa causa, inclusive. É uma das Exato. poucas coisas que a justa causa ela pode ser aplicada, né? Que é não uso das regras da empresa, né? Você bota isso no regimento interno. Se o funcionário não usar EPI, pode ser mandado embora por justa causa. É mesmo, é? Não sabia dessa, não. Pode, Essa é boa. Pode sim. Como é que você vê o futuro desse setor aí nas empresas, né? Nessa questão da saúde ocupacional, desse setor que vocês atuam, né? O setor de vocês é tão amplo, né? A gente não vai falar do setor. É saúde ocupacional, é vistoria, nos Segurança do ambientes, segurança trabalho, do sim. trabalho. Então, eu quero... Ah, tá. Ó, a produção está me falando aqui no ponto que falta 40 minutos. No ponto. Pois é. O futuro da medicina ocupacional, não sei se eu posso dizer isso, né? No Brasil, como é que vocês enxergam isso? Então, eu acho que a gente está caminhando assim para um futuro melhor para a segurança do trabalho, né? Justamente devido a essa conscientização que os novos empresários vêm tendo. Há pouco tempo a gente visitou um possível cliente que já tem esse entendimento dessa necessidade, né, da aplicação dessas normas dentro da empresa dele. Então a gente vem vendo uma mudança significativa, né? Os empresários eles estão tendo essa consciência do quanto isso é importante, né? E agora, a gente tendo, além de toda essa fiscalização, a gente ter que informar isso diretamente numa plataforma. Gente, a internet, você estala o dedo, você tem tudo na sua mão, né? Todas as informações. Então, as informações são em tempo real. Seu colaborador foi lá, fez um exame, aquilo já é jogado diretamente para a plataforma do social. Então, em tempo real, aquilo já entra lá. Ele fez o exame comigo lá na clínica, ele já está sendo informado pelo social que ele passou por lá naquele dia, naquele horário, né? Então, eles estão se conscientizando dessa importância, né? E eu acho que a tendência é que cresça mesmo, né? Que a gente tenha mais busca, né? Dessas empresas querendo alinhar ou iniciar ali o alinhamento, né? No caso de uma empresa nova, nas questões de segurança e saúde do trabalho. Eu acho que está sendo bem promissor, né? Sim. Se a gente for olhar lá atrás, no passado, né? Não, isso eu ia falar Onde as isso pessoas agora. só faço o ASO, né? Só fazia o ASO, É. acabou, não. A gente vem hoje observando isso, né? Essa mudança de pensamento, De perfil de dos, pensamento. né? Dos empresários. E até os da antiga, que ainda tem aquela resistência, né? Com uma conversa, às vezes a gente apresentando de fato o que é agora as mudanças, né? O pessoal mais antigo tem aquela coisa de mais resistência, Uhum. né? A mudança, mas quando a gente apresenta para eles de fato o que está acontecendo, e se ele não se adequar, ele vai ficar para trás, não tem jeito, né? Então ele precisa se adequar, e aí a gente consegue promover essa mudança, né? Também no empresário, e a gente consegue aplicar de forma efetiva ali todas as situações que são necessárias para prevenir ele, né? De ter problemas futuros aí com os colaboradores. Ideal eu sempre brinco com ela, com a Glaucia, a gente vem conversando sobre questão de gestão, de educação de mercado, criar conteúdos como esse aqui, né? Fazer, é uma educação, Alexandre. Entrar no LinkedIn, que é onde os empresários estão, onde as pessoas estão, e fazer vídeos de conscientização. Né? E educação de mercado realmente. Sim, né? exatamente. O Steve Jobs, ele foi vender o primeiro computador pessoal, sempre volta nessa história. Num mercado que não existia computador pessoal. Ele teve que ensinar para as pessoas o que aquilo poderia fazer e como que aquilo poderia ser utilizado. Hoje a gente está usando toda essa tecnologia aqui porque o cara lá atrás educou o mercado e espalhou para o mundo. Então, o que vocês fazem hoje é muito importante. E a saída... Necessário, né, cara? E necessário. E a saída para crescimento do setor
é educação de mercado. Sim, Né? Pensar que exatamente. lá nos anos 30, Light, o cara ia testar a fase, e aí passava o dedinho, você... Ih, fase! Exatamente. Esse era o EPI, irmão. É verdade. Há quem ainda Entendeu? queira fazer isso. Pior que no século É. XXI tem gente que, ó, bota o dedinho lá e... E também é um Opa, choque. fase. Eu não É o Zé confio nesse Faísca, aparelhinho que é o você Zé usa, Faísca. não. Confio aqui no meu aparelho, no meu dedo. Entendeu? Sentir, né? Tem que Sentir. sentir, tem que sentir. Meu Agora- pai era desses aí. Tem outro Falecido caso pai. de sucesso, tem outro caso de Aham. sucesso aí, que é a CEMED Rio. Gemed. Ó, atenção para dar esse corte aí, de novo. Tem outro caso de sucesso, que é a GEMED Rio ajudou a empresa a evitar processo trabalhista. Você contou um agora, né? Que o rapaziada lá tava lá entrando com as luvinhas tudo direitinho lá. Tudo bonitinho. É. Não é só de enfeite, né? Existe um outro aí que vocês queiram compartilhar, que seja engraçado pra gente rir também, se for, claro. Deixa eu ver se eu... Então, Não aconteceu comigo uma situação de um cliente que entrou em contato e ele estava desesperado, né? Ele tem uma empresa, ele é um terceirizado, na verdade, né? E ele atua com limpeza, né? Tem ASG contratado, tem guardião de piscina, né? Algumas funções dentro de um espaço, de um centro olímpico, e ele atua ali. E aí ele me ligou desesperado porque tinha um colaborador, um ASG, que estava dizendo que ia processar ele porque ele tinha direito à insalubridade. E aí o empresário, ele não sabe muitas das vezes como isso funciona, e aí fica assustado, né? E já me ligou, não, pelo amor de Deus, vem cá, vamos fazer uma reunião, vamos conversar, porque ele está falando que vai me processar. E aí eu fui conversar com ele, né? E aí quando eu cheguei lá, o ASG, ele limpava um vestiário e um banheiro que existia nesse centro olímpico. E lá era uma água sanitária, dessa que a gente compra de mercado. Uhum. Eles compravam aqueles galõezinhos, né? De água sanitária, diluíam para economizar o produto ainda na água, ou seja, a concentração de cloro Menor ali ainda. era menor ainda. Uhum. Dava aquilo numa garrafa PET para ele limpar o chão, né? Lavar o vaso sanitário, enfim. E ele disse que ele tinha direito. E como o empresário não tinha esse conhecimento, ele entrou em parafuso, né? E aí eu, acalmando ele, calma, fica tranquilo, porque a gente já faz isso há tanto tempo que às vezes a gente já consegue saber, antes de fazer a medição, que aquilo não vai dar em nada. Né? Pela pouca concentração que tem ali. A gente sabe que não vai dar um valor alto, né? Porém, para fins de laudo, você tem que medir. Não tem jeito. Mesmo sabendo que não vai dar um valor alto, Tem que você evidenciar, precisa tem que evidenciar. E aí eu expliquei isso para ele. Falei, olha, a gente vai precisar fazer o laudo aqui para você. Vai precisar fazer uma medição nesse trabalhador. Ou em qualquer outro que faça a mesma atividade do que ele. Não, eu quero que faça nele, que é ele que está reclamando, eu quero que faça nele. Falei, tudo bem, a gente faz nele, mas ele está de férias, vamos esperar ele voltar. Falei, então tá bom. Aí ele voltou das férias, aí a gente foi comunicado, né, que ia haver a medição, ele aceitou, porque ele estava reclamando, né? E fizemos a medição. E aí, depois disso, ele me ligava todo dia. E aí, Gisele, já temos resultado? Ah, meu Deus. E aí, Gisele, já temos resultado? Ansioso. Aí eu falei, Cara com seu radiação no fulano, sangue. eu falei, seu fulano, isso demora até 20 dias, porque é um processo, né? Vai para um laboratório em São Paulo, o laboratório analisa, até chegar lá, né? A logística para Aham. chegar lá. Então, o senhor tem que esperar uns 20 dias. Mas fica tranquilo, que isso não vai dar em nada. Não, mas eu estou muito preocupado, Ele não dormiu 20 dias. Ele ficou 20 20 dias dias só desesperado, me mandando mensagem pânico. todo dia, era todo no dia. pânico. Ai, meu Deus. Parecia aquelas crianças de 6 Olha, anos. mas eu já vou te tá falar, pronto, eu já sei tá como é que é, pronto, gente. A gente fica preocupado, ansioso, cara. Sim. Mesmo? Fica ansioso. Tá doido. E Porque um aí- funcionário processo pode acabar com a empresa, É. cara. E aí a gente pegou, né? Aguardou os 20 dias, aí quando saiu o resultado dele, aí eu mandei o resultado. E aí, mas tadinho, ele não sabia interpretar. E aí, Gisele, deu alto, deu baixo? Aí eu falei, não, tá tudo dentro dos limites. Agora o engenheiro vai concluir o seu laudo, a gente vai mandar para o senhor vai ver que tá tudo bem. Se o senhor ler, ficar com alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente. E aí a gente fez esse laudo, mandou para ele, aí ele enviou tudo, né? Ele foi notificado, aí enviou tudo lá, porque agora é tudo online, né? Envia Isso, lá numa é. plataforma, ele enviou. E graças a Deus não teve problema nenhum para ele. Mas Nada. esse processo, até a gente conseguir concluir o documento dele, para ele foi desesperador, né? Nossa, Ele aparecia de surpresa lá na empresa. Gisele, você tá aí? Não, vou aí conversar com você. E aí, tá tudo bem? Eu falei, eu não tinha resposta, porque assim, a gente tinha que aguardar Guardar o laudo. o é. período, né, ali da análise. Sim. Mas ele, acho que acalmava ele lá, né, Ir lá conversar um com a pouquinho. gente. E aí ele ia só para se acalmar e até sair esse resultado. Mas assim, é um transtorno, né, que às vezes o empregador passa
E é algo que não vai dar em nada, porque assim, gente, quem hoje não pega uma garrafinha de água sanitária e vai lavar o banheiro? Até em casa, Eu vou cobrar né? a insalubridade do meu A marido. gente faz isso na nossa Já casa. pode notificar o Júlio lá. Vou Né? notificar. No nosso É. banheiro a gente faz isso. É diferente de quem trabalha com altas concentrações, né? Me diz uma coisa, você falou, eu não peguei, ou não ficou claro para mim. Essa medição que faz como é que faz essa medição? É Faz um medição equipamento. na pessoa? É um equipamentozinho, Então, né? você faz na pessoa, no envolvido? É, você coloca o equipamentozinho, né, preso na cintura da pessoa Sim. em algum local, e aí a pessoa vai trabalhando e aquele tá. aparelhinho vai captando ali a Ok. concentração Do ambiente. da substância ao redor dele ali. Tá. Né? Então ele fica ali com aquele aparelhinho um tempo. E E aí. se o cara pegar e jogar água sanitária no corpo? Não, mas assim? ele é acompanhado. Ele é o técnico acompanhado. fica O atrás técnico dele o tempo fica. todo. Ah, Ele não fica tá. sozinho. Mas Eu daí, vejo. né, ele bebe água sanitária, tá vendo? A concentração. O motivo da minha Joga em cima pergunta... do negócio. O motivo da minha pergunta surgiu depois que ela falou que vai pedir salubridade pro marido. Porque, Porque se não fosse outra forma, por exemplo, sei lá, pega o cotonete, passa no nariz do cara, no ouvido, não sei o quê, o cara pode usar muito fora dali, o cloro forte, Sim, puro, sim. fora daquele ambiente. Aí quando tá no ambiente, ele já tá todo impregnado com isso, Uhum. né? Aí verdade. podia chegar ali e acusar, né? Não, Mas é. dessa forma que você tá falando Não, aí... e o Não. profissional que fica responsável ali por colocar o equipamento, seja no trabalhador, seja no ambiente, porque existem várias formas, né? Aham. Diferentes de medir. E aí, para cada agente é de uma forma. Mas ele fica ali acompanhando. Aonde o cara vai, ele tá atrás, entendeu? Ele não Aí fica tá certo, sozinho, aí tá né? certo, Ele fica... Enquanto o aparelho tá no colaborador, ele tá atrás olhando. Aí É dá monitorado. existe um período de tempo, né? Que tem que usar. Quando bate aquele período, ele desmonta tudo e leva. Mas ele fica sendo monitorado, porque senão, de fato, pode acontecer, né? De a pessoa querer burlar o resultado, né? Porque não tem jeito, né? Tem que ficar de olho, né? Tem que ser justo, né? Tem que ser Sim. justo. Sim, É açúcar, né? sim. Açúcar no sangue. Né? O cara é comedor de açúcar, né? A coisa. Cara, se jogou com isso, cara. Açúcar no sangue. Isso, rapaz. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, dicas. Dá uma dica prática aí para os donos de empresa evitarem processo, pessoal de RH também, para ficar mais esperto. Procure a GMED Rio. Procure a GMED Rio. Procure a GMED Rio. Nós vamos lhe dar toda a assessoria necessária para você evitar problemas futuros, possíveis multas. Ou resolver, né? Problemas ou resolver já existentes. problemas já existentes, né? Enfim, esse é o objetivo da nossa empresa, esse é o objetivo do nosso trabalho, né? Graças a Deus, tanto eu quanto a minha irmã, a nossa equipe, toda a equipe que trabalha conosco é muito bem alinhada e apaixonada pelo que faz, que eu acho que é o principal, né? Você tem que... Não é só dinheiro, você tem que gostar do que você está fazendo, né? E isso é muito importante porque você consegue dar o seu melhor. Muito bom. Uma coisa importante também da GMED lá que vale a pena ressaltar, que é legal a gente falar delas, né? Porque eu já Claro, conheço. Eu já conheço o trabalho da GMED já há bastante tempo, talvez uns 6 anos. É uma empresa conceituada, né? De muita responsabilidade no mercado. Né? Isso. Tem um nome a zelar. E o mais interessante, os donos vão atender as empresas, né? Diretamente. Quem está na frente lá é a Gisele e a Gláucia, quando é assim, uma situação como essa principalmente, né? Elas vão lidar com o problema diretamente. Pessoalmente, né? Sim. Tudo bem que todos os funcionários lá dentro, um abraço aí para todas as funcionárias, qual o nome dele? Os funcionários Carlos, Júnior, o Júnior, né? Breno, Luiz, Breno, Bia, Tainá. Abraço para todos. Vai lembrar o nome de todo mundo aí? Não vou. Deixar, Eu tô mas só, beijinho eu só pra tô todos. imitando ela, Vocês tô imitando ela. Mas assim, abraço a todos aí que eu conheci, tive a oportunidade de conhecer. E todos eles têm a capacidade de resolver todos os problemas lá dentro, né? Mas assim, obviamente que para você atender uma empresa, o dono, né, nesse caso, que é um caso muito específico, Alexandre, é importante que o dono esteja envolvido, porque é sério, até além dela ser perita, né? Então ela já vai dar a visão não só da prestação do serviço, como ela vai conseguir antever os possíveis problemas, né, que a empresa vai ter à frente. Então, o funcionário ele tem a visão do processo interno, de como é que funciona e tal. E tem muita empresa que deixa o atendimento e o processo atender o empresário. E o empresário é atendido, às vezes, meio que artificialmente, né? Sim, sim. E a GMED lá, ela tem um atendimento personalizado, né? Então, assim, os donos se envolvem
com o seu problema, estão ali para resolver os seus problemas, Sim. inclusive os que você nem viu ainda que tem, entendeu? Né? Exatamente. E É, todos os resolver nossos nem- clientes têm o Tem o nosso nosso contato. telefone. Eles conseguem, Exatamente. se quiserem falar diretamente com a Diretamente com a gente, gente. eles têm essa Já tem o possibilidade. contato direto, né? Exato, eles conseguem também. Eles conseguem, sim. Isso é uma coisa que eu acho que é o nosso grande diferencial. Né? O Isso. cliente ele consegue nos acessar, né? Porque às vezes você vai contratar uma empresa, uma assessoria e você vai lidar ali com os funcionários. E todos os nossos clientes eles têm os nossos contatos. Então qualquer problema, qualquer dúvida, qualquer situação que seja, eles conseguem acessar diretamente a gente. Né? Tanto eu quanto a Gisele. Tem cliente que liga, às vezes, até pra gente, olha, eu liguei para fazer um agendamento, a menina disse que não tem mais vaga para hoje, você pode me ajudar? Eu vou ver o que eu posso fazer. Então, assim, a gente sempre atende, eu oriento. Demorei a responder, às vezes eu demoro, porque é muita demanda, é muita coisa, às vezes eu estou na rua, ela também fazendo visita técnica, enfim. A gente acompanha todos os processos de perto, mas eu respondo. Eu vou, nem que seja meia-noite, mas eu vou te responder, sabe? Então, a gente sempre tenta dar esse retorno para os nossos clientes e manter essa proximidade, né? Eu né? acho que isso é o mais importante. Você ganhar a confiança, né, do teu cliente, que é o principal. Você ter essa relação de confiança e essa proximidade. Acho que é o grande diferencial, né? Nossa, sim, com certeza. Gente, chegamos ao fim do nosso podcast. Bota um aí, dona. Né? Poxa, né? Chegamos ao fim. Foi muito Eu legal. queria muito agradecer a participação de vocês aqui. Né? Hoje foi uma correria aí, tivemos uns contratempos aí no estúdio, né? Foi. Hoje, Só acho que tinha a Lalita aqui pra gente poder matar. Né? Desestressar, salvar. Desestressar. Mas correu tudo bem, estou muito feliz aqui por vocês terem aceitado o nosso convite, meio que na correria também, né? Sim. E eu avisei pra Glaucia um dia antes. É da mesmo, participação cara? dela, que a gente teve Rapaz, uns contratempos aí foi avisado assim, a né? Glaucia falou que estava muito nervosa para Tava, participar né? do Eu podcast. falei com Agora, ela como é ontem, que botei ela no É. fogo ontem. Eu tô botando ela no fogo. Meu, é tranquilo, né? Não, pô, tem que Tranquilo, fazer gostei. unha, tem que fazer... Não, vai Fazer o bonitona, do cabelo, jeito como é que eu você vou... tá, pô, Não posso murchar a barriga. É. Mas nós Mas- que agradecemos também a vocês pela oportunidade, né, de estar vindo aqui falar um pouco do nosso trabalho, né, apresentar a nossa empresa. Isso pra gente também é muito legal, né? É legal, é importante e é gratificante, né? Essa oportunidade de contar a nossa história, de falar da nossa empresa, né? E da gente olhar... Eu já vou chorar de novo. Ai, meu Deus A do gente céu. olhar para trás e ver que valeu a pena, né? Clientes da Gemed já pode levar uma caixa de bombom Pode lá, levar entendeu? uma caixinha de lenço para pra mim, por aumentar favor. o lenço, Eu sou lenço, tal, que emotiva. ela gosta de, né? E a gente vê que valeu a pena, né? Tudo que a gente passou ao longo desses anos, tudo que a gente investiu de tempo, de amor ao que faz, de não só ir de dinheiro, enfim. Eu acho que ter essa oportunidade, a gente ter a oportunidade de falar, ter esse reconhecimento, porque Sim. eu acho que esse convite, para mim, é uma prova do reconhecimento profissional, que você olhou para a gente, viu Sim, o nosso potencial, conheceu a nossa empresa, sem né? dúvida. Então, isso para mim é muito importante. E de fato, eu me emociono, né? É o que eu falo. Gemed vai explodir, Alexandre. Vai explodir. A gente Já tá, explodiu, inclusive, cara. já veio parceira da C3 agora. As empresas que tiverem normativas lá, nós vamos ter essa parceria de fazer o treinamento Os em treinamentos dos nossos Vamos clientes. ser uma opção deles nessa parceria, né? De oferecer a C3 como parceira, dando garantia de um treinamento de qualidade lá, porque muitas empresas precisam fazer treinamento de NR10, 35 e tal, e o trabalho delas tem essa conexão conosco, né? Então também está vindo aí a Gemed como parceira da C3 e Legal. esse reconhecimento vai ser multiplicado aí, nossa audiência é Certeza. grande, né? É, É 4.5K nas redes sociais aí. é uma quantidade. Fora do Alexandre, expressiva, né? acho dos 30K aí, só do Alexandre. Só dele, né? Só do Alexandre, entendeu? Collab, faz uma Aí, collab. não, vai fazer collab com todo mundo. Bota a collab dele lá, pá, explode, a C3 fica lá pra trás. Um monte de gente comentando, Alexandre e tal. Pode não mentir sei no o quê. podcast. Ele é o sucesso, ele é o sucesso, né? O pessoal entra lá, pode Alexandre. mentir, Aí cara, eu fico aqui? assim, aí eu fico olhando e falei, caraca, minha empresa não é nada, cara. Tá vendo? Ah, para. Só elogio o Alexandre, tô brincando. Mas é um cara muito querido, assim. Agradecer também ao Alexandre por estar com a gente aqui. É isso, Nós cara. estamos no Pagando terceiro. bem, que mal tem. Tá vendo? Tá rico, pô. Prazer conhecer rico. você. E assim, a ideia é que esse é o terceiro episódio, né? Então a gente sempre deixa um spoiler aqui. A gente deixa um spoiler. Posso deixar o spoiler? Não, mas a Gisele também tem que dar tchau. Não, ela vai dar Agora tchau. deixa eu falar, pô, eu que Fala aí, agradeço fala também tu, aqui. fala tu. Agradeço aí vocês terem vindo aqui, porque de verdade, cara, eu nem sabia que existia uma empresa que prestava esse tipo de assessoria. Assim como eu não sabia, né?
eu acredito que muita gente não sabe Sim. ainda hoje, né? Porque é tanta coisa, tanta novidade que surge, né? Novas profissões, novas assessorias, novas normativas, novo um monte de coisa. E a gente fica meio que, às vezes, sem saber. Eu penso que ainda hoje existam empresários que nem sabem que existe uma empresa Sim, de que fato. dá assessoria para resolver essas questões dele. E vocês vindo aqui, fazendo esse papel de esclarecimento, né, de educação, é muito bom, né, e gratificante para a gente receber vocês para prestar esse papel aí, né, e ajudar os empresários que também são nossos parceiros, né? Sim. E isso é bom demais. Eu Obrigado. agradeço. Obrigado Acho que pela- é um prazer estar Obrigado aqui. pela aula, né? Deixar a Gisele se despedir lá para me dar o É, spoiler viu, Gisele? do... Obrigado. Obrigada a vocês. Eu agradeço muito aí pela abertura de portas, né, pra gente. Glaucia já ilustrou muito bem, né, que quanto é importante, né, a gente saber que o nosso trabalho está sendo reconhecido, né. Então, para a gente é muito bom poder estar aqui e também passar essas orientações, né, que muitas, como você disse, muitas pessoas não sabem, não conhecem. Então, para mim foi assim, uma oportunidade muito boa. Muito obrigada, né, ao Carlos, ao Alexandre também. Muito obrigada mesmo. Muito Foi um feliz. prazer falou- estar com falou você. Falei aqui, Carlos. Falou Lu, não falou Lu. Eu pensei e Falou falei. Refletiu e Teve falou. que Carlos. pensar bem ali para não falar Lu. Vamos Eu aguentar parei isso aí, aqui, ó. pode? Vamos, pode aguentar, pô. Ó, Pode pessoal, é o aguentar. seguinte, as meninas chegaram aqui hoje, eu falei, Luciano, tá? Eu falei, pô, Quem é Luciano? quem é Luciano? Ah, você chama ele de Carlos. Cara, eu soube hoje que o teu nome é Luciano. Carlos Luciano. Carlos Luciano. Ele estava escondendo isso. Agora, para os mais íntimos, né? É o quê? Lu. Tá vendo? Mas é Falou aí. bonitinho, pô. É bonitinho. É um apelido de criança, É de né? De quando a gente de era de criança. criança. Até hoje chama, todo mundo Lu. É. Lu, cadê o Lu? Cadê o Lu? Pô, Lu pra sei lá, Lu não, pra hein? cá. Lu não é muito firme, não, hein? Ainda bem que eu sou bem confiante com a minha masculinidade. Mas assim, gente, deixar o spoiler pra vocês aqui. Esse é o terceiro episódio. Espero que vocês tenham gostado. Siga a nossa página lá no YouTube, né? Curta, marque lá o sininho lá para continuar seguindo esses conteúdos, né? O primeiro episódio está sendo um sucesso, muitas visualizações, os nossos cortes aí estão batendo mais de 1K aí de visualizações já, né? Então vai ser bastante interessante. E o próximo, nós vamos dar um spoiler, vai vir um representante aqui, Vai ser eletrizante. vai ser eletrizante. Vai ser eletrizante. Vai ser um representante, talvez, da maior empresa de distribuição elétrica aí do Brasil, né? Uma pessoa de peso. E como é o quarto episódio, é o último episódio dessa primeira série que a gente está fazendo, então a gente está caprichando também aí para fechar, assim como todos os convidados foram tops, esse vai fechar com chave de ouro também. E peço para que vocês se inscrevam lá, fiquem ligados, porque vai ser brabo, né? Alexandre já sabe, né? Não vou falar o nome porque deixa a galera ficar curiosa, então- virar na cama, né? Não perca o próximo episódio. É isso aí. Como eu sempre falo, tchau, meu Rio, tchau, Brasil. Fechou.